No ar, mais um podcast original, não desoriginaliza. Eu, Slot, meu parceiro Rafa aqui do meu lado. Tamo junto nessa semana maravilhosa, dia 22/8. Maravilhosa semana e assim, estamos falando com muita gente nos nossos podcasts ultimamente. E assim, estamos trazendo muitos políticos aqui para dentro do nosso podcast, porque afinal, o nosso podcast ele leva a informação até você. E você nada mais merece saber quem são os candidatos a vereadores da nossa região, do nosso município. Então, aqui a gente traz basicamente todos os candidatos que quiserem aparecer, que quiserem vir e passar a comunicação importante aqui, pode vir aqui no nosso podcast, tá? Que será portas abertas aí para você explicar um pouquinho do que você quer levar para a cidade de São Paulo. Não é verdade, Rafa? Exatamente. Então, assim, é um podcast totalmente democrático. Então, você tem a voz, você pode falar, compartilhar suas ideias, porque eu acho que todos nós, principalmente aqui da nossa região, da Zona Sul, a gente precisa valorizar quem está aqui. Não adianta vir alguém de fora para simplesmente dizer que quer fazer alguma coisa. Então, vamos ajudar. Só para vocês terem uma ideia, já passaram por aqui o Arcelino Tato, aí vai vir agora a Aline Torres, o Dirceu Caramache, o Rodrigo Goulart, Marcelo Messias, o Silvão Leite. Então são pessoas que já estão confirmadas, vocês verão ao decorrer do tempo. E é importante que você que não conhece, não sabe os candidatos, saibam das suas propostas, dos seus trabalhos, porque o nosso papel como podcasters, que a gente fala, né, como influencers digitais, é levar informação, conteúdo com qualidade. Então, na hora que você for votar, você já tenha ciência para quem você vai votar. Porque muitas pessoas reclamam, né? Eu não sei em quem que eu vou votar porque eu não sei. Então, assim... Porque muitas vezes não sabe o que a pessoa está trazendo aí de propostas, né? Exatamente. A gente vem aqui para saber das propostas de cada político da nossa região. Nosso podcast não é estritamente para político, mas como é época de eleição, a gente aproveita para dar essa força na informação aí, né? Para você que está chegando agora aí no nosso canal, já a primeira coisa que você vai fazer é se inscrever no nosso canal, vai nas nossas redes sociais, segue nossas redes sociais também, temos Instagram, Facebook, Kawaii, todas as redes sociais, TikTok. O que não falta é rede social, né? Exatamente, é difícil para postar em tudo, hein? O editor e a equipe de marketing sofre, mano. Sofre demais. Mas vai lá, assista nas redes sociais, a gente tem normalmente os cortes de todos os programas que a gente faz. Então vai lá nas redes sociais, curte, deixa seu comentário, faz sua pergunta para o candidato que você quer saber uma informação sobre ele. Fala quem você deseja ver aqui no nosso podcast também. Isso ajuda bastante, tá bom? Então dá essa moral aí pra gente. E vamos lá, vou começar com a biografia? Bora, vamos pra cima. Antes, esse podcast é um oferecimento de No Quintal. Opa, No Quintal. No Quintal pode. Esse podcast é um oferecimento de Quintal do Léo, Porão das Tintas e Bruno Silva Seguros. Eu ia falar No Quintal Pod, que é um dos nossos podcasts aqui também, né? E não esqueça, toda segunda-feira às 19 horas, Original Futebol Clube. Você que quer dar risada do corintiano, assiste nós aí. Do Santista também rebaixado aí, ó. Do palmeirense sem mundial, né? E do tricolor tricampeão mundial. Começou. É isso aí, pessoal. Vamos começar então, que eu vou falar a biografia dessa pessoa que tá aqui na minha frente. Vocês vão saber quem é. Nascido e criado no Grajaú, São Paulo, em um lar profundamente ligado à política e ao Partido dos Trabalhadores, o PT. Desde cedo, foi inspirado pelos exemplos de seus pais, Vilma Rosa e Aparecido, ambos militantes dedicados ao PT. Seu avô, Manuel, e sua avó, Chica da Silva, olha só o nome, fundadora do bairro Vila Narcisa, no Grajaú, também foram figuras influentes em sua formação, assim como seus avós maternos, Elília, Rosa e Teobaldo, que foram os primeiros moradores do Grajaú. Olha aí, pessoal. Quem conhece de Grajaú, conhece esse pessoal aqui. Conhece do Graja. Exatamente, a Grajaú X. Além de palmeirense apaixonado e casado desde 2013 com a Lilian, sem uma mundial. Corintiana roxa, eu sei como é difícil ser casado com uma corintiana, né? Juntos são pais de 2 amados pets, Chicó e Floquinho. Olha que lindo. Completam a família. Profissionalmente, seguiu os passos de uma família e construiu uma sólida carreira na política.
Hoje, ele é secretário estadual de comunicação do PT paulista e pré-candidato a vereador. Na verdade, candidato... Não é mais pré, né? Exatamente. Ele é candidato a vereador de São Paulo pelo PT. Ao longo de sua trajetória, foi chefe de gabinete do deputado estadual Barba, famoso conhecido Barba aqui na nossa região também, e do deputado federal Alfredinho, conhecidíssimo também, queremos trazer aqui no nosso podcast. Além de ter ocupado o cargo de secretário de governo da Prefeitura de Diadema. Como história de vida marcada pelo compromisso com o PT e com as causas sociais, continua a atuar com dedicação e paixão, honrando o legado de sua família e contribuindo para o fortalecimento do partido. Seja bem-vindo, Jason Silva. E aí, galera, beleza? Aí sim, valeu, seja valeu. bem-vindo, Obrigado pela irmão. participação, Mais meu uma irmão. vez. Não, viu? Queria agradecer vocês aqui, né? Eu acho que esse é um espaço importante. Você sabe que geralmente agora a gente está evitando falar de política, né? Nas rodas sociais, de amigos. Mas esse momento tão importante porque é os rumos da cidade. Então, eu acho que é super importante a gente ter um podcast aqui da nossa região dedicado a falar de outros temas, mas também de política. Política, sim, é um tema que tem que ser discutido, debatido. Exatamente. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós É que isso aí, agradecemos. irmão. O importante é estar aqui, porque a ideia é discutir ideias, né? Então, cara, fica à vontade e vamos pra lá. Agora só tem um detalhe, meu irmão. Aqui no nosso podcast a gente tem um lema que assim, Uma brincadeirinha. nós temos algo que é impagável. Nós temos a nossa caneca. E já pediram, já ofereceram dinheiro e a gente falou assim, ó, a gente não vai oferecer dinheiro porque isso aqui é um valor imensurável. Mas para você levar essa caneca, você precisa falar o nome do nosso podcast. É um trava-língua. Você treinou? Eu tentei, eu fiquei, ó, confesso para vocês que estão assistindo a gente aqui, eu fiquei treinando isso em casa antes de vir para cá. Eu já vi o podcast de vocês, outras pessoas errando, tentando Normal. fazer, então posso tentar lá? Como é Claro, que claro. Vai. Ó, a caneca tá aqui. Falou, ganhou. é? Meu Deus do céu. Respirar fundo, que rufem os tambores. Isso aí. Original não desoriginaliza. Ganhei minha caneca. Vou até tomar a caneca. Lógico, agora com aqui, certeza. Agora já pode. Tanto trabalho para ganhar essa A caneca. gente deixa aqui, uma velho. taça aqui do lado, né? Que é pra, às vezes, o cliente, ó. Às vezes o entrevistado não ganha, né? Então a gente já deixa uma taça já aí deixa pra ele. Mas Eu como você ganhei, ganhou, não quero nem saber dessa taça agora. Bom, tá certo, beleza. tá certo. Então vamos pra cima, né? Jason, vamos lá, vamos começar agora. Algumas perguntas a gente já recebeu de alguns ouvintes, convidados e tal. Cara, a gente ouviu agora a sua biografia, a sua família ela é toda uma família militante pela política, né? Como é que foi para você ser criado, né, no âmbito de uma família engajada com a política social, com a política de modo geral? Como é que foi para você a sua infância? Eu acho que foi uma coisa muito natural, né? Uma coisa muito espontânea mesmo, né? A minha avó foi uma das fundadoras do PT, Chica da Silva. Do PT? Do PT, uma Nossa. das fundadoras do PT. Você sabe que ela foi a primeira candidata mulher aqui da nossa região. Em 1982, ela foi candidata a deputada federal. Da primeira vez que o PT disputou uma eleição, né? Então ela foi uma das primeiras candidatas. mesmo? Ela foi candidata em 82 e em 88 a vereadora. Não ganhou as eleições, mas é uma pessoa muito conhecida no PT, né? Todo mundo sabe quem é Chica da Silva. Então, me orgulha muito. Eu tenho muito orgulho da trajetória da minha família, né? A minha avó, na verdade, ela é militante social, dos movimentos sociais, antes mesmo de vir para São Paulo, né? Minha família paterna, meu avô e minha avó saíram do Nordeste, como centenas de milhões de famílias, né, para tentar uma vida melhor em São Paulo, mas também porque meu tio-avô tinha sido assassinado pelo sindicato. Ele era militante do sindicato rural lá e os ruralistas, né, mandaram matar ele. Então também foi uma das coisas que apressou a saída da minha avó, né, lá do Nordeste para vir para cá. Então, No assim, caso, o filho dela. irmão, meu tio-avô. Seu tio-avô, Meu entendi. tio-avô. Tá. Irmão dela. E aí ela veio, né, militou no movimento de habitação, né, no movimento de moradia e virou uma grande liderança, referência. E quando o PT estava nascendo, ela foi uma dessas pessoas que achava que tinha que ter um partido político que representassem os trabalhadores, né? A década de 80 ainda é a década do final do regime militar, né? Então, Isso. ela
Ela foi uma pessoa. Então, eu acho que isso tudo foi com muita naturalidade, né? Então, quando você é criança, você não entende muito bem o que está acontecendo, né? Eu lembro de ir nas reuniões das assembleias do movimento de moradia, né? Eu era aquela criança que ficava fazendo bagunça lá enquanto eles estavam fazendo a reunião. Então, sempre foi muito natural para mim. Isso eu costumo dizer que, né, eu não sei o que é uma vida sem o PT, porque eu nasci no PT, né? Minha vida toda foi isso. Os amigos de família, né, que ia no forró no final de semana, todo mundo também militante do PT, então é uma coisa muito natural para mim. Que bom, que Você bom. tá com quantos anos? 36, com carinha de 20, corpinho de 15. Tá com carinha de 20. É. Você sabe que tem gente que fala o seguinte, você rodou com óleo estragado, né? Você não é essa 36. Mano, Rafael gosta de falar uma sempre que ele fala. Vai, Rafa, assim, pode falar aí. Vai. Você rodou de pneu murcho, hein, Isso, tem um monte de gente que fala isso por aí. Mesma Eu idade só- que eu, eu então só você é eu, de né? 87. 88. Sou 88. de fevereiro de 88. Ah, então você é mais Nossa, eu novo. sou mais velho que vocês dois, hein, mano. Eu sou de maio de 86, mano. Só? Você andou sem Pô, pneu, né? Você quer era mais. Não, Só tô a certo. capa, né, mano? Cara, que legal saber que nós temos hoje o Jason aqui, Jason Silva, que é uma pessoa que tem a avó aí, que é uma das fundadoras do PT. A gente vê essa história aí do PT tão antiga, né? Já assisti até o filme do Lula aí, falando do começo da história ali do PT também. O Lula, o filho do Brasil. Exatamente. E a gente... Eu queria dizer pra você que é um privilégio estar nesse podcast aqui com vocês. Fala com essa voz, o nome original não desoriginaliza. Duvido. Não, mas eu tenho que ganhar 2 canecas. Senão, original não desoriginaliza. Mandou um banheiro. Legal, gostei. Mas como que foi? Bom, a sua avó foi uma das primeiras fundadoras aí, depois teve pais militantes aí, mas e a sua carreira para entrar na política? Foi ali mesmo, já desde criança você já via, pô, eu quero ser político, eu quero trabalhar ali com aquele pessoal, ou foi surgir um pouco mais velho, assim, essa vontade de, por exemplo, ser vereador agora de São Paulo? Você sabe que, na verdade, é o seguinte, né? Ninguém decide ser vereador, né? Na verdade, o que eu acredito de uma construção política, você tem que ter um coletivo, um grupo que te proponha isso, né? Uhum. Eu trabalhei em outros empregos, obviamente, né? Não fiz minha vida na política, então já fiz de tudo um pouquinho, né? Trabalhei em padaria, assistente de panificação, trabalhei em supermercado como repositor de supermercado, né? Trabalhei numa série de outros empregos, né? A gente já tentei me aventurar na área do comércio. Enfim, fui fazendo de tudo, como todo mundo que é morador da periferia, para tentar sobreviver. Né? E meio que naturalmente, né, eu fui gostando mais da política, né, lá para os 16, 17 anos, e conhecendo mais de perto, até que em 2009 eu fui chamado para ser assessor, né, do deputado estadual Vicente Cândido. E aí de lá para cá eu fui meio que trabalhando mais próximo da política mesmo, mas não foi uma coisa tão natural assim. Mas para você ter sido chamado para ser assessor, você já estava ali no âmbito, né? Já estava fazendo as campanhas, né, ajudando nas campanhas eleitorais. Sempre puxando um pouquinho daquela história dos seus avós. Isso. Eu militei na juventude do PT, então uma coisa também. que eu militava na juventude do PT, tinha muita relação na juventude do PT. Sempre foi ligado à política. Né? Sempre, é isso que eu falei, assim, era uma coisa muito intrínseca, né? Já estava dentro de casa, que nem eu falei. Né, os assuntos da hora do jantar era política, né? Então, imagina, você sabe que tem uma história interessante? Teve uma manifestação, eu não me lembro, acho que em 98, era o governo do Fernando Henrique Cardoso. E o PT e o movimento sindical fez uma marcha, chamada Marcha dos 100 mil pelo Brasil. E eu sempre ia acompanhar, criança, né? Ia com os pais e tal. E eu me perdi lá, imagina, 100 mil pessoas em Brasília. Nossa. E tal. Tava com seus pais? Tava com a minha mãe. Sim. E eu me perdi, né, da manifestação. Pirralho, sei lá, 10 anos de idade. Não tinha celular nem nada. Né? Isso, sem celular, sem nada. Mas eu me senti super à vontade, assim, em casa, procurei um carro de som, fiquei lá no carro de som, já tinha, né, ligado para os meus parentes aqui em São Paulo. Então, assim, eu costumo falar que, assim, não era um ambiente para mim de ficar desesperado e tal, porque meio que eu via ali as pessoas que no dia a dia... Você já estava acostumado a ver, acostumado, né? Com Certo elas. Que 100 mil pessoas tinham um pouco a mais ali do que você já estava acostumado. Mas eu acho que... Dependendo do Grajaú, né, velho? É verdade, né? O Grajaú é um... Quem mora no Grajaú, 100 mil pessoas é...
Quantas pessoas tem ali no Grajaú? Nós temos quase 500 mil habitantes. Você sabe que tem uma coisa que eu falo que é o seguinte, eu não concordo em nada desse novo censo que teve, né? Porque tem lugares que o censo diminuiu o número de pessoas, por exemplo, eu trabalhei em Diadema. Diadema é um dos municípios mais populosos pelo tamanho territorial que tem. Diadema tem 29 quilômetros, né, e quase 500 mil habitantes. E só constrói prédio. Porque é um negócio fantástico assim, enquanto constrói prédio. Aí construiu prédio. Quando foi agora no novo censo, está morando menos gente em Diadema, agora a coisa está errada. Faz sentido, né? Com certeza. Faz sentido, né? Mas é isso, é que nem o Grajaú. O Grajaú, se não me engano, no censo tem um pouco mais de 400 mil habitantes. Mas eu tenho para mim que nós temos já umas 500 mil pessoas no Grajaú. Nossa. O Grajaú é o distrito mais populoso do Brasil. Se o Grajaú fosse uma cidade, ele era maior do que 98% dos municípios brasileiros. 98% das cidades brasileiras não tem o tamanho que tem o Grajaú. Caramba. Inclusive a gente vai falar disso daqui a pouco, né, Rafa? Mas e ainda não tem uma subprefeitura, né? Exatamente, porque é uma coisa importante, porque a gente fala da Capela do Socorro, de Parelheiros, e aí quando a gente fala de Grajaú, a gente está falando aí de uma cidade, né? Então, ou seja, precisa ter um cuidado especial e um carinho um pouquinho mais enfático ali. Mas antes disso, eu quero falar aí também de um parceiro nosso, Bruno Silva Seguros. Então, ela é um patrocinador. Então, você que está pensando em comprar um carro, geralmente você sai da concessionária, você assegura seu carro. Porém, não esqueça também de você fazer o seu seguro de vida. Então, a Bruno Silva Seguros, ela faz o seguro de vida, de responsabilidade civil, residência, automóvel. Então, você que está aí nos assistindo, já faça seu orçamento. O telefone é 011 São Paulo 98469-3636. Bruno Silva Seguros, atendimento humanizado. Pensou em seguros, pensou em Bruno Silva Seguros. É isso aí. Jason, vamos lá, meu irmão. Uma das coisas assim, a gente conversa com algumas pessoas e é interessante, cada um tem um ponto de vista específico, né? Como foi para você ser chefe de gabinete de 2 deputados, né? Um estadual e o outro federal? Como é que é essa questão, cara? Na verdade, eu fui chefe de gabinete do Alfredinho, ele era vereador. Ele era vereador, né? Ele era vereador, não fui chefe de gabinete do Alfredinho, deputado federal. Não, para mim foi uma experiência muito importante, né? Eu acho, de conhecer o poder legislativo, né? Eu tive uma trajetória que foi assim, eu trabalhei na Câmara Municipal, não necessariamente nessa ordem, mas trabalhei na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, né? Então eu acho que deu para ter uma visão ampla, né, de como que são as esferas de poder, né? O que faz a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional. Então eu acho que isso me deu uma abrangência muito grande. E obviamente você ser chefe de gabinete, né, tanto da Câmara Municipal quanto da Assembleia Legislativa, né, te dá uma visão muito ampla do que são as competências do Poder Legislativo, né, que eu acho que é super importante, porque as pessoas confundem muito quais são os papéis da política, né? Pois é, é uma pergunta. Qual que é o papel de cada instância, digamos assim? Não, você sabe que cada ente federativo tem uma atribuição. Então, por exemplo, educação. Educação, a atribuição municipal vai até o ensino fundamental. Ela pode, se tiver condição orçamentária e tal, ela pode ser responsável pelo ensino médio, né, por universidade. Em São Caetano tem uma faculdade, por exemplo. Mas não é a atribuição constitucional do município. O ente tem que cuidar da educação até o ensino fundamental. Aí já vira estadual. Aí é estadual. A estadual é isso. O estadual geralmente cuida do ensino fundamental, mas sobretudo do ensino médio. E também pode ter faculdades estaduais, que é o caso da USP, da Unifesp, né, que a gente tem aqui em São Paulo. E o ente federativo não, o ente federativo do governo federal, né, ele cuida do país como um todo, né, então com os repasses, com as coisas. Então, mas tem faculdades federais também. Tem faculdades federais, tem faculdades federais. Só não tem o quê? Ensino médio federal? Ou às vezes também, até tem, que tem. Os institutos federais, por exemplo. Você sabe que aqui nós estamos lutando para ter um Instituto Federal do Grajaú, por exemplo. Instituto Federal do Grajaú? Instituto Federal. O Jardim Ângela ganhou um Instituto Federal agora recentemente. Né? A Zona Leste ganhou um Instituto Federal. E a gente está lutando para ter um aqui para essa região nossa da Zona Sul, né? Capela, Parelheiros, Grajaú, para também ter um Instituto Federal. O Instituto Federal é o ensino técnico
né, o ensino médio técnico do governo federal. Então, é possível ter, mas é isso. O que é importante é a gente discutir as competências. Por exemplo, muito se fala de segurança. Só que segurança é uma responsabilidade do governo do Estado. Sim. E que cada dia está recaindo mais sobre os municípios. Não estou dizendo que o município não pode ajudar no debate de segurança. Acho que tem que ajudar. Sim. Mas na segurança preventiva, Sim. com câmeras, né, com a nossa GCM na rua fazendo a prevenção, né, com rondas. Você acha que uma GCM, por exemplo, quando a gente fala de GCM, eu sempre lembro disso. Você acha que uma GCM ela merece estar armada ao nível do ladrão, ao nível do bandido, ou ela não merece estar armada com um fuzil, por exemplo? A GCM você já é acha armada, eu sou a favor. Você é a favor Não tenho nada do contra. armamento pesado para a GCM? Sim, não tenho nada contra. Eu acho que é fundamental. Nós temos que ter treinamento, né, para os nossos guardas civis e tal, e ter sim o armamento. Porque ela já é uma guarda armada. Eu fiz essa né? pergunta. Não é... Eu fiz essa pergunta porque vem sendo muito discutido isso, né? Isso, até é verdade. entre esquerda e direita, né? Então a gente verifica que Tem uma que dúvida se GCM tem que ser polícia. Não, no caso não quis nem jogar como polícia, que a gente sabe que é uma guarda, né? Guarda Civil Metropolitana. É isso que eu acho que nós precisamos entender. Né? Então eu tenho dúvidas. Não é que eu sou contra. É que eu acho o seguinte, ó, o tema que eu mais discuto é o orçamento público. E nós temos que pensar o seguinte, não adianta a gente pensar em ter uma GCM, né, que seja polícia municipal. Teve uma mudança agora recentemente, inclusive pelo Lula, dando poder de polícia municipal. Eu, particularmente, tenho lá minhas dúvidas, porque você dá o poder de polícia municipal sem dar o financiamento para essas GCMs, nós estamos falando da cidade de São Paulo, que tem total condição de fazer, mas e as cidades que não têm? Isso é verdade. Imagina em Bugaçu, entendeu? Para fazer isso, como é que vai fazer? Se não tiver investimento, aí, desculpa, é competência do Estado. Você Quem diz quando você fala polícia, quem cuida de polícia, polícia científica, polícia civil, polícia militar, é o governo do Estado. Estou falando isso porque muitas vezes o Estado fica acomodado, as pessoas nem sabem qual que é o papel do Estado. Sim. E só cobra a prefeitura. Mas segurança, para vocês aí que estão assistindo a gente aqui no podcast, segurança é culpa, é responsabilidade do governador. do Estado. Do Estado. Ela não é municipal. Não é municipal. Certo. Nova York é uma polícia municipal, por exemplo. Mas se você for ver lá, tem uma rúbrica orçamentária, tem um imposto que você paga para ter uma polícia municipal. Talvez o maior exemplo do mundo de polícia municipal. Quando você fala de investimento. valor orçamentário, você diz assim, o salário do policial tem que ser bem remunerado, é isso que O você quer dizer salário, também? a competência, o treinamento, o armamento, tudo isso, né? Você precisa prever do ponto de vista. E o poder do que ele vai ter. Qual que é o poder discricionário do GCM em relação à polícia? Então, assim, nós temos que mudar o arcabouço do que é isso. Eu não sou contra. Eu só estou dizendo que isso daí você muda o Pacto Federativo. Porque senão é o seguinte, cada dia que passa, as responsabilidades recaem mais sobre o município e o Estado fica belezinha. Ninguém está reclamando do Estado, entendeu? Mas por exemplo, eu vou te falar uma coisa. Ó. Eu fui secretário de governo da cidade de Diadema. Certo. É o seguinte, se você não pagar o batalhão, o aluguel do batalhão, o cara fala, ó, então nós vamos sair daqui. Se você não pagar a delegacia, o aluguel da delegacia, eu estou falando de Diadema, mas é qualquer município. Então, seja, pô, cadê a responsabilidade do Estado com isso? Os municípios têm que ficar pagando para poder ter o corpo de bombeiro, a polícia militar, a polícia civil? Mas é feito um repasse do Estado para o município? Nada. Isso não. Quem faz o repasse é só o governo federal. federal. Que, obviamente, para o prefeito é importante você ter um batalhão de polícia lá. Com certeza. Só a presença do e para batalhão isso, se o governador não conseguir, não veio, e o prefeito vai lá e faz. Vai lá mais e ou menos assim. Ó, vou pagar o aluguel, você manda o efetivo para cá. Certo. Só que, por exemplo, mesmo não sendo de responsabilidade dele, ele pode fazer isso? Não pode. Pode porque você faz um acordo de cooperação, por exemplo, com os IMLs, por exemplo. Né? Você faz acordo de cooperação nos municípios. Mas eu estou falando porque esse tema da segurança é um tema super importante. Todo mundo que ouve a gente aqui do podcast, né, tem preocupação com a segurança. Sim, não tem dúvida. E eu não estou dizendo que a prefeitura não tem que ajudar. Acho que a prefeitura tem que ajudar com inteligência, né, com câmeras de segurança. Imagina o seguinte, ó, eu acho que a gente não consegue andar 1 quilômetro na cidade de São Paulo que não tem um equipamento público municipal. Um posto de saúde, uma escola, um CRAS, uma creche, seja ela própria conveniada. Imagine se todas elas tivessem câmeras de longo alcance.
Com detecta, integrado e disponibilizado para a polícia. Isso eu acho que o município pode fazer, ajudar. A nossa GCM, bem treinada, bem equipada e tal, mas para fazer policiamento preventivo, não é ostensivo. Sim. Uma coisa que dá para perceber que Polêmico, ultimamente né? a gente vê, por exemplo, eu passo todos os dias na Ponte Vitorino Goulart, acho que 99% das pessoas também passam aqui na ponte da Avon. A gente fala Avon, né? Mas aqui sentido Interlagos. Ponte da Avon. Todo mundo conhece que é a Ponte da Avon. Na 23 de maio, perto do aeroporto de Congonhas, estão instalando aquelas câmeras Smart Sample, uma parada assim. Porque hoje, pelo menos o que a gente assiste e vê, a prefeitura ela fez essas instalações para poder fazer igual fez no estádio do Palmeiras, para ter o reconhecimento e tal, para poder identificar. Então isso daí de fato poderia ser considerado tipo uma ostensiva, no caso, uma ajuda, Uma preventiva. uma preventiva. Uma preventiva, acho que sim. E Acho que aí é é importante a gente fazer esse debate com as pessoas. Entendi. Agora é isso, assim, a única coisa que me incomoda é a gente achar que isso é uma pauta municipal, quando na verdade é uma pauta estadual. Entendi. Quando deixa isso simplesmente para a prefeitura cuidar, né? Eu acho que pelo menos tem que ser uma jogada ali entre A justiça ambos, seja né? feita, não é só em São Paulo que acontece isso, né? Eu sou oposição ao atual prefeito, mas assim, acontece de maneira geral, assim. As pessoas acham, né? Acho que se a gente fizesse uma pesquisa no Brasil inteiro, as pessoas iam achar que é responsabilidade do município quando não é. Eu acabei de mudar de opinião. De verdade. Para mim, achava que era uma questão. Eu sei que tinha uma parcela grande do governo, mas não que fosse também uma responsabilidade da prefeitura. No Pacto Federativo, né, o uso da força ostensiva, ela é de competência do Estado. Interessante, hein, cara? Por isso que é bom fazer podcast que a gente aprende, né? Com certeza, a gente também toma uma lição de casa aqui agora, né? Agora, você também foi secretário do governo ali, da parte da prefeitura de Diadema, certo? Como é que foi? Quais foram os desafios que você enfrentou lá? Porque o conhecimento, acho que também, além de chefe de gabinete, estando como secretário de governo até do município ali de Diadema, você deve ter tido uma experiência muito grande. Quais os desafios que você passou lá também, que você pode levar agora para a sua futura carreira aí como vereador de São Paulo? Você sabe que é o seguinte, ser secretário de governo é uma coisa muito gratificante, porque você atua em todas as secretarias. A Secretaria de Governo é uma secretaria transversal, ela é uma secretaria de articulação de todas as outras secretarias. Então, ali você aprende sobre saúde, sobre educação, sobre assistência social, sobre GCM, né, sobre guarda metropolitana. Você acaba aprendendo de tudo um pouco. Então, eu acho que deu uma visão ampla, né, do que é o Poder Executivo, de como que o Poder Executivo, né, se movimenta, como é que são as atribuições do Poder Executivo. Diadema é uma cidade de São Paulo menor, né, que tem os mesmos problemas, né, que mais ou menos, né, se a gente for colocar, são as mesmas realidades, né? Nós estamos muito perto de Diadema, nós estamos a 35 minutos. Eu vou falar uma coisa pra você. Antigamente falava assim, você quer ganhar uma multa, vá pra Diadema. Porque, cara, o lugarzinho pra dar multa, hein, mano? Tem muito radar, né? Eu acho que foi um dos primeiros lugares de São Paulo a ter tanto radar, assim. Você andava 50 metros, tinha alto radar. Todo mundo brinca com isso. Assim, Mas agora eu acho que é o São Paulo inteiro, né? Quer ganhar uma multa antes de São Paulo, né? Não é mais... Não, é assim, você quer ganhar uma multa antes errado, né? Na verdade, esse é o sinônimo. Mas é que antigamente... eu falo o seguinte, se você andar dentro do limite de velocidade, tudo certinho, você não vai tomar multa. Então, exatamente. Eu acho muito difícil, porque assim, às vezes você tá andando dentro do limite de velocidade, mas do nada você não percebe, não tem como, numa distração, você não percebe que baixou de 90 para 70, do nada de 70 você volta para 90 em um período e depois volta de novo na mesma avenida e você não entende algumas coisas, né? Eu acho que é um pouco difícil andar em São Paulo sem levar uma multa, até o cara mais certinho, eu acho complicado, né? Mas aí vai da ideia de cada um. Imagina que, eu não sei se isso se é válido, né? Mas ali na vereador João de Lucas, se não me engano, se a velocidade máxima é 70, aí quando atravessa para Diadema cai para 50, o desatento vai, tô na 70. O cara tem que estar bem atento, né? Também, mas... Totalmente. Desculpa, não quis te atrapalhar. Imagina, que é isso.
Então, eu acho que foi super importante ter tido essa experiência, né? Agradeço muito, sou muito grato ao prefeito Felipe, a todo mundo lá que me acolheu muito bem, né? Então era um rolê, porque todo dia eu ia para Diadema, voltava, né? Então, mas eu aprendi muito lá e eu acho que deu para entender bastante como é que funciona. E eu acho que é importante ter essa experiência, né? Para quem se dispõe a ser vereador de uma... Você sabe que a Câmara Municipal de São Paulo é o terceiro maior parlamento do país. Né? É mesmo, então só São perde para o Paulo. Congresso Nacional, para a Assembleia Legislativa, depois a Câmara Municipal de São Paulo. A Câmara Municipal de São Paulo é maior do que várias Assembleias Legislativas do Brasil. São Talvez Paulo do ponto tudo de é vista- maior tudo aqui. é em São maior, Paulo. tudo é gigante. Tudo é gigante. Tudo é gigante. Então eu acho que ter essa experiência de ter passado pelas 3 instâncias do Legislativo e ter atuado no Poder Executivo, acho que me gabarita. Eu já estou vendendo meu peixe aqui pro pessoal, entendeu? Segue aí, @JasonSilva13, vem com a gente. É isso aí, cara. Eu acho importante as pessoas conhecerem um pouco, né, da sua história passada. E é claro que o podcast não fica só nisso. A gente quer saber sobre o futuro, né, que é meio que a segunda parte do nosso podcast. A gente vai falar sobre as propostas daqui para frente, né? Mas é muito interessante a gente saber como que foi que você chegou até aqui, quais são suas experiências. Será que realmente o Jason ele tem capacidade para estar lá como vereador? Então, vamos ouvir isso da sua boca mesmo. Mas antes eu quero falar, antes de chegar nessa segunda parte aqui do nosso programa, eu quero falar de mais um patrocinador nosso, que é um patrocinador fantástico. Eu gosto muito de falar do Porão das Tintas. Pessoal, tá vendo essa sala aqui? A gente tá deixando ela cada vez mais bonita. Eu chamei o pessoal lá do Porão das Tintas para vir dar uma força aqui pra gente, para escolher a tinta perfeita pro podcast. Eles falaram aqui, ó, coloca um cinza lá, um preto no teto, né? O cara veio Um aqui, cinza elefante, né? um cinza elefante que ele falou. Então é bem legal. Um cinza tomate. Exatamente. Além dele ter vindo aqui, né, a gente pode também, claro, ir lá no Porão das Tintas, escolher a nossa tinta, porque lá nós temos um atendimento diretamente com um especialista em tintas. Toda vez que a gente vai comprar lá, seja uma tinta para minha casa, seja uma tinta para o nosso carro, seja uma tinta para minha indústria, qualquer tipo de tinta você encontra lá no Porão das Tintas. Então pensou em tintas, pensou Porão das Tintas. Você sabe que eu gosto muito do Porão das Tintas. O Jorginho é muito meu amigo. Jorge é sensacional. Jorginho é muito meu amigo e todas as tintas da minha casa, quando tem lá. Você sabe que é o seguinte, quando a tinta vai descascando, vai passando muito tempo, já está 2, 3 anos lá sem pintar, ou a mulher enjoa da tinta, você fala, vai lá no Jorginho, lá no Porão das Tintas, lá para comprar uma tinta. Eu acho que é muito legal O a Jorginho, gente valorizar boa isso aí demais. também, que é o quê? Comprar na nossa região, né? E comprar com os comerciantes que não são tão grandes. Ele não é pequeno, mas ele não é tão grande assim, igual uma Leroy Merlin da vida, uma 6C. Às vezes a gente tá ali do lado e vai lá comprar com outras pessoas que são grandes e não compra aqui, né? E deixa de ter atendimento bom, às vezes um preço bem melhor, né? E uma qualidade sensacional. E sem contar que quando você compra no seu bairro, você fomenta o crescimento do seu bairro. Então o dinheiro fica ali, ele circula. Então esse dinheiro ele serve para todo tipo de ação, para benfeitoria, para subprefeitura, para os vereadores, para nós mesmo de modo geral. Então assim, o financeiro ele circular dentro de uma região, ele é importante. E falando sobre isso, o Jason, falando em grandeza. Então a gente está falando aí, vamos falar agora aqui do município Grajaú, né? 500 mil pessoas. Então a gente está falando de uma cidade onde não tem... É uma cidade dentro da cidade. Exatamente. É uma cidade que não tem uma subprefeitura, né? Então, o que você acha sobre isso? Eu sei que existe um projeto para que tenha uma subprefeitura aqui no Grajaú. E uma coisa importante também, que é ali do lado, né? A Diretoria de Ensino de Parelheiros. A Diretoria Regional de Ensino de Parelheiros. O que você acha sobre essas duas questões? Você sabe que eu sou um grande defensor da descentralização das políticas públicas e dos equipamentos públicos. Porque quem nos assiste aí precisa entender o seguinte, quanto mais perto a prefeitura estiver de você, é mais fácil para resolver os teus problemas. É inadmissível você pegar, por exemplo, o Grajaú, uma pessoa que mora lá no Cantinho do Céu, lá no Jardim Gaivotas, ter que vir para cá, para o Rio Bonito, né, para o Passa Rápido Rio Bonito ali, para descer, para ir andando para a subprefeitura, porque é totalmente fora de mão. É verdade. Para quem está vindo... Ou lá pegar do um Gaivotas, outro ônibus e isso. tal. É verdade. Para resolver um problema, para solicitar uma demanda simples, muitas vezes, né? Para poder requalificar a sua rua, para poder podar uma árvore. Enfim, então eu acho que já passou da hora
de ter uma subprefeitura do Grajaú pro Grajaú, no Grajaú. Tem locais menores que tem subprefeituras. Muito menores, né? muito menores. Você sabe, quando a gente começou esse abaixo-assinado, a gente fez um grande movimento. Eu fico até feliz, porque depois que a gente começou esse movimento, vários outros vereadores protocolaram projetos de lei. Mas, né, para os meus amigos vereadores que protocolaram o projeto de lei, dizer que não é competência do legislativo. É uma pena, mas não é competência do legislativo, né, você ter que fazer um projeto de lei, porque isso é competência do Poder Executivo. Então, por exemplo, qual foi o caminho que nós adotamos para pressionar esse debate da subprefeitura? Foi construir um abaixo-assinado para mobilizar a comunidade de maneira geral, para mobilizar os moradores, comerciantes, formadores de opinião do Grajaú. Por quê? Porque isso é uma atribuição do Poder Executivo. Então, já tiveram no passado outros projetos de lei, né, pedindo a criação de uma subprefeitura, mas ela não é atribuição do Poder Legislativo, porque ela ordena despesa. E só quem pode ordenar a despesa, né, é o Poder Executivo. Então, na verdade, como é que funciona? O prefeito precisa mandar para a Câmara um projeto de lei pedindo a criação da subprefeitura e a Câmara aprova ou não. Então, na verdade, a mobilização dos vereadores ela vem depois. O que nós optamos por fazer? Primeiro, porque a gente não é vereador ainda, né? Estou contando aqui que vamos ganhar uns votos aqui nesse podcast, que todo mundo vai vir com a gente aqui. Por favor. 13.110 para vereador 13.110. e confirma. 13.110. Mas além da gente não ter mandato, mas sobretudo porque não é competência do Poder Legislativo. Então a gente criou uma mobilização mesmo. Então fizemos podcast, né? Fizemos debates na comunidade de maneira geral, visita no comércio e coletamos aí, né, várias assinaturas, centenas de assinaturas, e fizemos esse diálogo com o Boulos. Então, por exemplo, o Boulos ganhando a eleição já tem o compromisso dele, né, tá nas nossas redes sociais dele e da Marta, né, de criar a subprefeitura do Grajaú, porque este é o caminho, né? O caminho tem que ser um pedido do Poder Executivo. A gente sabe que tá para sair isso, né? Até tem mais uns dias aí para que seja aprovado isso lá na Câmara, né? Ou não? Não entrou. A gente ficou sabendo hoje, quer dizer, hoje não, alguns dias atrás aí, sobre um outro vereador que estava aqui, que tem alguma coisa acontecendo já para a subprefeitura do Grajaú ser aprovada. São projetos de lei. São projetos. É um projeto de lei. São projetos de lei. Qual que é o problema quando um vereador apresenta um projeto de lei? Ele se torna inconstitucional. Porque a atribuição de ordenação de despesa não é dele, é do Poder Executivo. Então, esse projeto precisa ser votado na Câmara, certo. Mas ele precisa ter sido provocado pelo Poder Executivo, não pelo Poder Legislativo, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, eu, né, se o pessoal me ajudar a ser eleito vereador, eu sendo vereador, não adianta eu ir lá e escrever uma lei dizendo eu quero criar a subprefeitura de não sei da onde. Não adianta. Porque isso é uma competência do Executivo. O que ele vai fazer é o prefeito mandar o projeto e aí você votar a favor ou contra. Né? Então, mas esse projeto já está sendo votado sobre a subprefeitura do Grajaú? Ou ainda não? Está no zero? Que eu saiba, não. Não, tem 2 vereadores que eu tenho conhecimento, deve ter mais. Mas já tiveram iniciativas como essa, é isso que eu estou dizendo. Não é uma coisa nova. Já teve. O que acontece? Então ele vai tramitando, né? Um projeto de lei, ele tramita, né, pela Câmara Municipal. Então tem parecer da Comissão de Constituição e Justiça, parecer da Comissão de Finanças. Mas quando chegar na Comissão de Constituição e Justiça, né, um bom procurador vai dizer o seguinte: não, esse projeto é inconstitucional, porque não é competência do vereador criar subprefeitura, e sim do prefeito. Então, na verdade, o caminho ele está sendo o inverso. Mas é importante, viu? Eu queria dizer para vocês o seguinte: eu não sou contra esse caminho, porque esse caminho fomenta o debate. Nós estamos aqui discutindo isso. Então, exatamente. Por mais que é isso, a política tem coisas que é o seguinte: não necessariamente precisa ser tudo literal. Né? Pelo menos está ajudando a fomentar esse debate. Então, você está tramitando o projeto. Exatamente. Eu acho que é muito importante aqui para a nossa região. Mas já teve um ex-vereador, que não é mais vereador, que já fez esse projeto, né? Que já protocolou, mas é isso. Depois ele se tornou inconstitucional. Ele nem chegou a ser votado, porque ele é considerado inconstitucional. Então, por isso que é o nosso mecanismo de pressão. E aí você sabe que tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte: depois que a gente lançou esse movimento para a subprefeitura do Grajaú, né, lançou o abaixo-assinado, estamos reivindicando isso e tentando achar o caminho mais adequado para que seja efetivado. Porque assim, o que me interessa, para mim, que sou nascido e criado no Grajaú, é que tenha subprefeitura.
Você mora lá ainda? Entendeu? Eu moro aqui na região. Né? Eu morei em Parelheiros durante 10 anos. Né? E aí agora eu tô morando aqui na região aqui da cidade de Dutra. Sim, sim. Mas eu tô no Grajaú todo final de semana. Quem nasceu, né? Minha mãe tá lá. Quem nasceu lá? Eu nasci na cidade lá, de Dutra e moro lá. no Campo Limpo. Mas o pessoal fala de onde você é? Eu sou da Dutra. É isso. É. Então, tem uns assim, que falam Grajaú, tem outros que não gostam, falam Interlagos, né? O cara às vezes mora lá no fundo do Grajaú e fala, moro em Interlagos. mas você sabe que é o seguinte, ó, tem uma coisa que é bacana que é o seguinte, a autoestima do grajauense, que eu falo que nasce no Grajaú é grajauense, né? É do Graja. A autoestima do grajauense hoje é muito grande, né? Porque você tem um movimento cultural pulsante, né? Hoje o Grajaú é referência, né? De São Paulo. De samba, vários CCs. Então tem várias coisas que acontecem no Grajaú todos aí. os dias. Né, que, poxa, isso elevou a autoestima. Grupos de rap conhecidíssimos se desenvolvendo a cada dia. Não, uma musicalidade do Grajaú é um negócio Você fantástico. vê pessoas aí do Masterchef, ganhadora do Masterchef do Grajaú também. Empreendedores, advogados, artistas, sabe? Então, assim, é um negócio fantástico. Então, você sabe que depois que a gente lançou esse movimento da subprefeitura, e é isso que eu falei, assim, independente dos caminhos, eu quero que a subprefeitura dê certo. Sim. Né? É então, importante que isso aconteça. Eu quero que a subprefeitura, porque ela é uma realidade para melhorar a vida de todo mundo, né? Do Grajaú. Mas você sabe que depois que a gente lançou isso, aí veio várias pessoas pedindo para a gente também encabeçar outros movimentos, né? Porque viu o tamanho, a proporção que deu a nossa movimentação da subprefeitura do Grajaú, e a gente está sendo chamado agora por moradores e comerciantes do Brás, para também puxar um movimento lá de criação de uma subprefeitura de lá, do Brás e Pari. Porque olha que coisa interessante, né? E é isso, aí no dia a dia você vai aprendendo das coisas. O Brás e o Pari, ali, aquela região, eles são da subprefeitura da Moca. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a Moca tem uma outra característica residencial, né? Tem uma outra característica, e o Brás tem outra, porque é uma coisa comercial, feirinha da madrugada, né? Você sabe que o maior polo de venda de roupas da América Latina aqui em São Paulo é no Brás, naquela região. E, poxa, e não tem uma subprefeitura, que tinha que ter um olhar diferente, um olhar de fiscalização, um olhar de acompanhamento, né? E não uma coisa que não tem nada a ver. Então, por exemplo, o morador ou o comerciante do Brás que quer resolver um problema, ele tem que ir para a Moca. E é totalmente o oposto, né? Porque ali na Moca, muitos prédios, residencial, existe outra característica. É totalmente o oposto. Que é o caso do Grajaú. O Grajaú e a Capela são características totalmente diferentes. Então, para além da densidade populacional e habitacional que tem lá, a característica é totalmente diferente. Então, acredito eu que seja uma atualização, como vai existir outras atualizações, que nem hoje existe uma do Varginha. Não, o Varginha é Grajaú, né? Então, aquela região do Varginha. Mas a gente é pode pensar que daqui 10 anos possa ser que precise. Né? A partir do crescimento a gente sabe que existe uma do Parelheiros, né? Mas pode ser que as coisas vão se atualizando. Viu? Porque quem fez a subprefeitura de Parelheiros foi a Marta Suplicy. E que foi super importante, porque é isso. Fez com que o serviço ficasse mais próximo das pessoas. Sim. E a partir de lá que você tem o terminal de ônibus, que você tem o céu, que você teve outras conquistas ali. E a zeladoria. Vamos lá, uma das atribuições do poder municipal. A gente está falando das atribuições de poder aqui. A atribuição de um subprefeito. É isso. Então é isso, é de fazer a zeladoria da região. E aí, só para concluir a pergunta aqui, você sabe que aí a partir disso veio um grupo de educadores da comunidade escolar falar com a gente o seguinte, olha só que curioso esse dado. A gente já teve 33 diretorias regionais de educação. 33. Então a gente já chegou a ter, né, praticamente o mesmo número de subprefeituras, tem o número de diretorias regionais de educação. O governo Serra diminuiu para 13. Então, ou seja, qual que é a grande demanda? Da gente ter as DREs, né, as diretorias regionais de educação, descentralizadas também. Sim. O exemplo Minha mulher fala muito da DRE, né, que você está falando. Ela é professora de filosofia, inclusive ela dá aula aqui no Salote, ali no São José. Que legal. Ela dá aula para o ensino médio inclusive já trouxemos até alguns aqui, né? Vou lembrar o nome dele. Wagner, trouxemos o Wagner, que é um diretor aqui do Geraldo. Grande abraço pro Wagner. Exatamente, conhece também? Grande abraço. Exato. E ele falou muito sobre as DREs também, né? Então, acho isso que é um absurdo a gente não tem. Então, por exemplo, a gente está lançando um movimento
da DRE de Que Parelheiros. ela é ali em Veleiros. É em Veleiros. Que não tem sentido nenhum. Imagina uma pessoa... Do mesmo exemplo que eu dei da subprefeitura, imagina uma pessoa, sei lá, do Marcilac, lá da barragem, e ter que vir aqui. Você sabe que a DRE, ela serve para o funcionário público, mas também para os pais que querem ir lá falar de demanda. Mas agora de troca de vaga. uma pergunta. A gente chegou até a falar em outro podcast sobre um vereador aqui, até mesmo com o Arcelino, a gente conversou com ele. E ele falou que era possível ter dentro das subprefeituras, com uma proposta que ele tinha, hospitais veterinários, coisa que eu nunca imaginei, que era uma proposta dele. Mas por que as DREs também não poderiam estar dentro da subprefeitura? Podem. Porque a gente também ocupava um lugar e ali a gente fazia como se fosse um poupa-tempo. No governo da Marta... Poupa-tempo de subprefeituras. Né? No governo da Marta era mais ou menos assim. Porque no governo da Marta, a subprefeitura ela tinha poder, diferente com o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes descaracterizou totalmente o papel da subprefeitura e do subprefeito. Né? Havia uma descaracterização do Dória e o Ricardo Nunes botou uma pá de cal hoje. Hoje, subprefeitura, desculpa, com todo respeito, não resolve lé com cré, porque, poxa, não tem menor autonomia. Não tem zeladoria, de nada, na sua não opinião. tem zeladoria. Você tem uma coisa ridícula acontecendo em São Paulo. Liga num 56 e pede para tapar um buraco de frente da sua casa. Depois de horas no telefone, depois de dias esperando, vai lá o tapa-buraco. Aí você fala assim, poxa, mas já tem um buraco aqui do lado. Aí o cara fala, não, eu não posso. Porque o ofício que você pediu aqui, a solicitação que você deu aqui, me dá direito só a tapar esse buraco. Mas, poxa, você tem massa asfáltica, você já está aqui. O buraco está a 50 metros desse outro, não. Então você liga de novo, sabe? Que é uma coisa que a subprefeitura, né? Se tivesse autonomia, e como teve... Você sabe que é o seguinte, né? Eu sou do PT, defendo as administrações do PT, eu falo que nada nas periferias de São Paulo, não é só aqui na nossa região, aconteceram que não foi nas administrações do PT. A Erundina, né, tanto é que ela é muito bem lembrada, e a Marta é considerada, não sou eu que estou dizendo, pesquisa do Datafolha, a melhor prefeita que a cidade de São Paulo já teve. A Marta, não à toa, ela é vice do Na época do da Boulos. Marta, você lembra que teve muitas mudanças assim fortes. A gente conseguia Corredor visualizar. de ônibus, o corredor de bilhete ônibus, os pontos de ônibus eram todos quebrados, de madeira. A gente viu aqueles novos corredores que estão cimentados até hoje com cimento diferente do asfalto, que é onde não deixa aquele calor derreter. Né? Fora os céus, né, que foram maravilhosamente construídos. Bilhete único. Então, assim, realmente... É a melhor prefeita que a cidade de São Paulo A Marta, teve. assim, independentemente de partido ou não, a pessoa tem que ter um reconhecimento, isso é verdade mesmo. Mas você sabe que é o seguinte, eu queria dizer o seguinte, então eu defendo muito as nossas gestões, eu acho que foram as melhores. Se hoje a cidade de São Paulo tem uma condição fiscal muito boa, você sabe que é o terceiro maior orçamento do país. Sim. Né? Brasília, São Paulo, Estado e o município. E o município. Depois do município não tem ninguém. O Estado de Minas Gerais não tem o orçamento que tem a cidade de São Paulo. O Estado da Bahia não tem. É muita coisa. É muito entendeu? dinheiro aqui dentro. Estou falando né? de estados grandes, pulsantes, entendeu? Então, poxa, tem muita coisa. Se esse então, dinheiro fosse totalmente investido dentro pra gente, a gente já estava bem. Né? Claro. O Haddad, por exemplo, foi um dos grandes responsáveis para a gente ter essa saúde fiscal. O Haddad fez um grande trabalho em relação a isso. Agora, você sabe que é o seguinte, eu sou do PT, mas eu não sou daquele tipo de pessoa sectária que não reconhece também os feitos dos outros governos. Sim. Eu acho, por exemplo, que o Kassab fortaleceu as subprefeituras. Na gestão do Kassab, as subprefeituras tinham autonomia de fazer as coisas. Mas a gente vê que o pessoal do PT hoje ele é um pouco mais chegado com o Kassab, porque eu não ouço isso só de você, né? A gente ouve isso de algumas pessoas dentro do PT. Isso é alguma coisa que é equivalente vindo lá de cima ou realmente é uma opinião particular sua? É uma opinião pessoal minha. Eu acho que não dá pra gente menosprezar. Eu acho que é o seguinte, a gente não pode, que é um grande problema que eu acho que tem acontecido hoje no cenário político de maneira geral, sobretudo na administração pública. A gente quer desconsiderar aquilo que as pessoas fizeram. Sendo que, na verdade, poxa, tem continuação que é importante. Sim. Tem continuidade que é importante. Por que não? Por exemplo, como os céus mesmo. Não dá para uma pessoa vir e tirar os Você céus. sabe que o Ricardo Nunes, ele conseguiu um grande feito. Parabéns, hein, Ricardo Nunes. Vai ser o único prefeito que não entregou um céu na cidade de São Paulo. Isso realmente a gente... E você vê que depois que foi criado os céus, todos os prefeitos fizeram, independente de partido político. Por quê? Porque, poxa,
Você é um acha equipamento que é importante. Você acha que foi porque ele pegou no meio do mandato? Ele não pegou no meio do mandato, né, gente? Um pouco mais. Ele pegou, ele vai praticamente ter feito quase que o mandato inteiro. Exato. Agora a gente falando de fatalidade prefeitos, de ter perdido o Bruno Covas, exatamente, que era um defensor. Eu fico imaginando o seguinte, né? O Bruno Covas era um defensor da vacina, da saúde, foi um grande na postura do Bruno Covas no Covid foi um negócio exemplar. Eu fico imaginando, poxa vida, e ver agora o Ricardo Nunes com Bolsonaro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim, ele não conseguiu. Eu acho que são jogadas políticas, né? Inclusive, eu acho que, por exemplo, se a gente for falar disso, a gente tem que, inclusive, até ter uma pergunta sobre aliados políticos. O PT mesmo, ele se aliou a muitos políticos que ele condenava e que condenavam o PT. Então, se a gente for falar também, por exemplo, da questão Ricardo Nunes, Bolsonaro, a gente também tem esse outro lado. Você acha que isso também não é a questão do famoso diálogo, que tem que ser feito de qualquer forma? E na política a gente tem que saber jogar o jogo que está sendo jogado ali, porque senão você quer uma coisa e você não consegue nada. Você sabe que eu estou muito à vontade aqui, né? Então, certo. estou falando de fato o que eu penso Fique à aqui. vontade. Como se eu tivesse, É isso que a gente como precisa. se a gente estivesse num almoço aqui trocando ideia, Exatamente. né? Então, eu vou falar, assim, de fato o que eu penso sobre isso. Eu acho que a gente tem que ter diálogo, sim. É super importante a gente ter diálogo. E não tem uma opinião que é certa, outra opinião que é errada, tal. Tem opiniões. Na vida é assim. Você começou falando sobre o ponto de vista, né? Eu costumo brincar que todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então, cada um vê a partir da sua ótica. Só que tem uma coisa para mim que é inegociável. Inegociável. Dialogar com quem é contra o Estado Democrático de Direito, para mim, não rola. Do resto, eu acho que vale a pena você dialogar, escutar os pontos de vista, unir forças, porque é isso, você faz política por quê? Porque você precisa convencer os diferentes. Se fosse para convencer os iguais, não faz sentido. Não faz sentido, poxa vida. Então, vai para casa, você tá todo mundo pensando igual. Quem foi que falou? Eu tô aqui e você tem total disposição para mudar a minha opinião. É, né? Isso. Então, é uma coisa sei que nada sei, já dizia o filósofo. Né? Já dizia o filósofo, né? Eu sei que nada sei. Sei que nada sei. Então, assim, mas tem uma coisa que pra mim é inegociável. E é o seguinte, bicho, com golpista não tem como passar pano. O Bolsonaro tá pedindo, não é eu que tô falando, ele tá falando anistia pro 8 de janeiro. Que aquele negócio é um negócio, pelo amor de Deus, deplorável. É triste. Aquilo ali, eu vou te dizer um negócio, entendeu? Então o Ricardo Nunes não pode passar pano de golpista. Então, assim, uma coisa é a aliança política, vamos discutir elas, eu não tenho problema nenhum, podemos ficar aqui a tarde toda falando, eu te explico ponto a ponto cada aliança que nós fizemos. Agora, aliança com tipo quem aliança com o Geraldo Alckmin, por exemplo. Super importante. Super importante, mas era uma pessoa que já chegou até a dizer que o Lula estava voltando à cena do crime. Né? Então a gente lembra disso e a gente vê outras alianças sendo feitas de outra parte e a gente fala, pô, mas será que isso... Coisa, quando que o Geraldo Alckmin foi contra o Estado Democrático de Direito? O Geraldo Alckmin perdeu a eleição de prefeito para o Kassab e voltou para casa tranquilo. Perdi. É do jogo democrático. O Geraldo Alckmin perdeu para presidente da República em 2018. Você sabe que aquela eleição de 2018, em tese, era a eleição que o Geraldo Alckmin seria eleito. Porque o Lula estava preso, né? O Haddad não tinha a mesma capilaridade que o Lula. Verdade. O Bolsonaro era um total desconhecido e o Geraldo Alckmin era governador do maior estado da federação. Tinha o maior tempo de televisão. Né? O João Dória, em tese, era aliado dele. Ele tinha pelo menos 70%, 80% dos prefeitos do estado de São Paulo, o maior estado da federação. Quem olhava aquela eleição, se você estivesse lendo um livro, você ia falar, o final dessa história aqui, o cara vai ser presidente da República. Foi a pior votação dele. Você sabe o que ele fez? Eu acho que foi muita questão da rede da internet. Você sabe, mudou tudo. Claro, podemos dizer as consequências, mas eu estou dizendo o seguinte: o Geraldo Alckmin, quando perdeu aquela eleição, que em tese era a eleição mais fácil para ele ganhar, sabe o que ele fez? Ele voltou a trabalhar numa boa. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu não tenho um problema de fazer aliança com quem já falou mal da gente. Eu tenho muito problema
de fazer aliança com quem é contra o Estado Democrático de Direito. Mas nunca ninguém falou tão mal de vocês igual esse último, né? Eu acho que esse último aí veio pra eu nunca vi o Brasil polarizado dessa forma que polarizou, né? Mas não é uma coisa do Brasil, viu? É no mundo. Não, isso eu sei, mas o Brasil, eu não sentia que o Brasil tinha essa questão. Eu não sentia na rua que, por exemplo, se eu falasse que eu era Bolsonaro ou se eu falasse que eu era Lula, eu poderia ser atacado de qualquer forma. Hoje você tem que tomar um cuidado, né? Se você chega num local onde às vezes... Por isso que eu falo que é inegociável com esses caras. Exatamente. Então quando você chega num local às vezes onde tem somente gente que é muito fissurada Lula ou fissurada em Bolsonaro, você fica assim, caramba, cara, será que eu posso ser eu mesmo aqui, né? Então o Brasil polarizou de uma forma que é complicado você expor sua opinião. Hoje eu tenho uma opinião minha pessoal que é assim, eu não tenho partido político, eu não tenho nenhuma pessoa específica, eu gosto de fulano de tal. Você sabe que eu tô aqui pra te convencer pra votar em mim, né, cara? Eu vou sair daqui, você sabe que o meu objetivo é esse, né? E aí, é que você aperte 13 e 110 lá, né? E aí qual que é a ideia? Eu falo pra minha esposa, né? Eu falo assim, eu acho que tudo que é o extremo, todo extremismo, ele é ruim. Seja por um lado de direita, seja um lado de esquerda. Se você beber muita água, não é bom. Se você comer muito, não é bom. Se você dormir pouco, não é bom. Se você dormir muito, também não é bom. Então, ou seja, tem que ser cadenciado. Então, às vezes, aconteceu... Eu não vou dizer que é ruim essa questão de polarização. Porque antigamente não se falava muito em política. Não é ruim, mas não se falava muito em política. Tanto que você via nos Estados Unidos como referência, né, de política, lá nos pubs, na hora de um debate, a galera ficava lá. Os democratas. Exato, aí tava bebendo, aí na hora do candidato eles não bebiam, mas eles discutiam política. Então você vê que são pessoas inteligentes. Hoje a gente fala muito de política, é uma coisa que não se falava muito há 10 anos atrás. Era totalmente assim. Existiam os seus grupos, e aí veio a rede social, veio aquela avalanche de notícias, fake news e tal. E aí, então hoje é o seguinte, hoje eu penso da seguinte maneira, eu vou analisar as propostas dos candidatos, eu vou analisar o currículo dos candidatos e eu vou procurar saber o que eles fizeram. Então assim, se ele tem um bom currículo, se ele fez um bom trabalho, independente se ele vai ser do PT, do PSDB, MDB, cara... Eu falo, eu tô com todo mundo e não tô com ninguém. O voto ele é secreto, mas eu vou analisar todos. Eu não tenho mais essa questão. Já tive uma estigma, o PT não é bom. Mas me prova que o PT não é bom. A gente teve um candidato que veio aqui, Arcelino Tato, e ele me contou algumas coisas. Ele veio aqui na semana, ele contou algumas coisas que eu não acreditava. E eu falo, cara, mas foi o PT que fez. Então, assim, eu entendo. Minha esposa, ela veio do Nordeste. Minha esposa, ela ama o Lula. Eu falei, cara, eu não morro de amores, eu respeito, né? E ela falou, mas eu vim para São Paulo e quando eu saí de lá, aos 16 anos, eu não tinha energia elétrica. Então, assim, eu falo, cara, interessante, porque aqui em São Paulo, graças a Deus, a gente sempre teve uma condição de vida um pouco melhor. Mas ela não. Então, ou seja, quando ela veio, ele levou coisas boas para o Nordeste. Então não é à toa que ele também teve muitos votos no Nordeste. Porque, cara, não existe essa mágica. Não existe esse negócio, invadiu a urna. Muito voto no Nordeste, mas é o seguinte, ele ganhou em São Paulo. Sim. Que fique bem aqui para todo mundo saber, Luiz Inácio Lula da Silva e Haddad, se dependesse, era presidente e governador já no primeiro turno das eleições. O Bolsonaro perdeu aqui. E aí eu falo, assim, cara, se ele fosse uma pessoa ruim, não teria tantos votos. Foi bem esquisita essa questão aí também, até do Tarcísio ter entrado e o Lula ter entrado também, né? Então foi uma coisa que a gente ficou assim. Isso foi por conta do interior de São Paulo. No interior de São Paulo a realidade é diferente, mas na cidade de São Paulo, no município de São Paulo, o Haddad ganhou. E o Lula ganhou. Agora é o seguinte, você sabe o seguinte, é que eu falo o seguinte, quando as pessoas falam dessa coisa dos extremos, extremo de direita, extremo de esquerda, eu falo assim, o extremo de direita eu já achei. Eu quero achar essa esquerda extrema. Porque assim, falar que o Lula é extremista... Vamos lá. Na questão de... Nós acabamos de falar que o Lula topa dialogar com todo mundo. Ele tem como vice dele o Geraldo Alckmin, que falou mal dele. Sabe? Tem uma gama de partidos nos ministérios, ocupando lá os cargos, dialoga com todo mundo. Poxa, então onde que o Lula é extrema esquerda? Sabe assim, essa coisa, esse folclore, não, os comunistas estão vindo. Pô, o Lula foi presidente durante 8 anos. Sabe? Que igreja que o Lula fechou?
Eu quero que alguém me fale aqui um relato de uma igreja que o Lula fechou, de uma casa que o Lula tomou. Não, isso Poxa, aí então assim, isso aí é tem muita mesmo. fake news, assim. É extremo pra ganhar de Tem muita fake news. Agora, assim, com o Bolsonaro, na minha opinião, não tem diálogo. Você falou, por exemplo, assim, a gente tem que saber a trajetória do candidato. Pô, a trajetória do Bolsonaro, ele foi expulso do exército, galera. Ele foi expulso. Ele tentou botar uma bomba no exército, não é o que eu tô dizendo, não. Tem matéria falando disso. Sabe? Aí o cara fala contra o sistema eleitoral, o cara só foi vereador e parlamentar a vida toda. E vem falar com história, não, que não trabalha, que não produz, porque quem não produz é ele. Sabe assim? Então, tipo, é disso que eu tô falando. E é o cara que o tempo todo ficou atentando contra a democracia. Era contra a vacina. Contra a vacina, gente. Isso é um crime contra a humanidade. Aí quando a gente fala que ele é genocida, o pessoal, mas vocês também são radical, genocida, não é bem assim. Não é bem assim um cacete, meu irmão. O cara é genocida mesmo, entendeu? Sabe? Poxa vida. E aí o seguinte, porra, eu tô falando porque assim, o prefeito é daqui da nossa região. O prefeito é daqui da nossa região. Poxa, e aqui não estou falando, super tranquilo dialogar. Aliás, o Ricardo Nunes era da base de apoio do Haddad. Tá? Eu lembro de uma vez que o Ricardo Nunes foi e falou assim, o Haddad é como um irmão para mim. Minha esposa adora o Haddad. Entendeu? Então, tipo assim, poxa vida. E aí agora o cara vir e querer ser bolsonarista da noite pro dia, pô, tem um vice... Um coronel vice lá que diz o seguinte, não, nos Jardins a nossa abordagem tem que ser educada, respeitosa, tá? Mas na periferia é outro jeito. Não faz sentido, vida, né? Entendeu? Então, é disso que eu tô falando. Então, assim, a política vale o diálogo. Eu acho que existem fantoches políticos, né, hoje em dia, que são pessoas ali que estão ocupando cargos, né, como fantoche. Simplesmente você não quer ocupar mais um cargo ou você quer ocupar você. Você já tem um cargo, tá? Você quer ocupar 5 cargos. Você não está satisfeito em ocupar um cargo só. Você quer ocupar 5. Então, o que acontece? Você coloca seus fantoches ali para baixo porque a sua popularidade é gigante. Eu acredito que existam fantoches políticos hoje que fazem o que são mandados fazer e não o que eles realmente querem. Pelo menos é isso que eu vejo aqui na cidade de São Paulo acontecendo com profundo isso aí, hein, cara? Profundo isso aí, hein? Cada um interpreta do jeito que quiser. Eu tô interpretando que o Ricardo Nunes é um fantoche do Bolsonaro. Eu acredito que tenham fantoches hoje trabalhando, não sei. Eu não posso dizer nomes aqui, porque, sinceramente, eu acredito que em todas as áreas tem isso, né? Mas quando você acaba trabalhando de alguma forma que as pessoas que você vê que estão acima dominam o seu cargo, eu acho que fica um pouquinho complicado isso. Não, mas Rafa? Eu acho que é isso, assim, ó. Só para terminar assim, então, eu sou super a favor da gente ter o diálogo político agora sim. E de fazer composição política. Eu acho que o Estado é democrático, você tem que chamar as pessoas para conversar. Agora, paga pau de Bolsonaro, de golpista, para mim aí é o seguinte, é outra coisa. Porque o que está acontecendo dessa coisa extremada que a gente está vendo, não é só no Brasil, é no mundo. Sim. É no mundo. Se a gente for ver o Milei na Argentina, poxa vida, é um negócio maluco. O cara, sabe, que falava de sexo tantra nos canais de televisão, virou presidente da República, que fala que se aconselha, né, com uma médium que fala com um cachorro morto dele. Pô, olha que loucura que nós estamos vivendo. Que é aliado do Bolsonaro, né? Esse tipo de gente que a gente quer, sabe assim? Mas a Argentina tem uma mudada, né? Também, vida. Né? A gente sente aí que a Argentina... Eu acho que tem todos os prós, todos os contras, mas tem alguns prós que a gente vê. A Argentina aí desinflacionando um pouco, né? Algumas coisas acontecendo aí, até Copa do Mundo levou, não tem nada a ver com a política, mas a gente vê que, cara, assim, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo mesmo em 2002, o Lula tinha acabado de entrar, né? Então a gente vê que, às vezes, tem algumas coisinhas que acontecem ali naquele ponto. Vamos pôr uma Copa do Mundo. Quando o Brasil ganhou uma Copa do Mundo, a Argentina, dois países... A próxima Copa do Mundo, quando vai ser? Vai ser daqui 2 anos? Daqui 2 anos. O Lula vai estar ainda na presidência, né? Vai. Vamos ser campeão. Então, quando um time ganha a Copa do Mundo, na minha opinião, como principalmente um Brasil e uma Argentina da vida, eu acho que o país dá um boom. É natural o país dar um boom. E automaticamente, quando o país ganha uma Copa do Mundo, sempre é o ano de eleição. Né? Então, porque a cada 4 anos, então sempre vai bater com o ano de eleição.
Eu acho que quando o Lula entrou, cara, ele pegou logo essa parte, o Brasil ganhando aí a Copa do Mundo, nossa, deu um boom, assim, e brasileiros, tudo era motivo de felicidade. Agora também com o Milei eu vi essa mesma situação e me relembrou, né? Às vezes pode não ter muito a ver, mas a gente sabe mas que a condição econômica, você me desculpa, a condição com econômica certeza. da Argentina tá triste. Porque é o seguinte, vamos lá, essa coisa de inflação, tem uma coisa que é o seguinte, quando os nossos ancestrais tomavam água direto do rio, não tinha inflação da água, porque a água não era comercializada. É simples, é a lógica. Se a gente engarrafar o ar, o oxigênio, vai ter inflação de ar, de oxigênio. Então é disso que nós se me fala. lembrei de algumas coisas. Então, tipo assim, a mesma coisa é o que está acontecendo na Argentina. Ah, não, ó, desacelerou a inflação, mas, poxa, deixou o povo num arroz salarial de não ter dinheiro para comer, entendeu? Então você diminui o seu poder de consumo, mas não tem inflação, ninguém está consumindo. Hoje a gente tem isso com a questão do sol, né? Que está sendo cobrado aí no solar, né? Nos painéis solares, querendo... Eu acho que prorrogou, né? Prorrogou, parece, mas está sendo... Prorrogou, mas está sendo discutido. Eu, poxa, morrendo de medo, porque eu tenho energia solar em casa. Bom, mas virar vereador aí já... Mas é isso, mas assim, ó, eu acho que assim... Né, tá tendo esse grande movimento. E essa coisa da polarização, só para terminar, eu tive nos Estados Unidos em 2016. Eu fui num programa da Embaixada Americana para conhecer o sistema eleitoral americano. E foi justamente naquela eleição que o Trump ganhou a eleição. E aí é o que você falou, você vai lá com essa coisa de a maior democracia do mundo, não, um debate político extremamente qualificado. Coisa nenhuma, bicho. O Trump, é ali que eu vi que, opa, pera lá, ao debate político consistente daquilo que interessa para as pessoas. Porque, vamos lá, a política nada mais é o que é um parlamentar, um cargo executivo. É alguém que a gente delega para administrar os nossos recursos. Sim. Então tem que ter um mínimo de seriedade nesse debate. Entendeu? Quando eu vi ali que o Trump não era isso e tal, e o que está acontecendo, gente, é triste a gente ver Bolsonaro, os Mileis aí, prosperando o mundo afora, gente. Isso daqui... Por isso que eu estou falando assim, contra esses caras que são fascistas, não tem moleza. Né? Então, por exemplo, eu acho que essa eleição é fundamental justamente por isso, porque não dá para deixar... Gente, teve um projeto de lei na Câmara Municipal, vamos trazer aqui para a nossa realidade, de um vereador. Esse projeto não prosperou, ele retirou esse projeto, mas ele queria que as pessoas fossem multadas se doassem comida. Multadas? O vereador bolsonarista. Mas tem uma causa para isso também, né? Porque ultimamente tem aumentado muito, cada vez mais também ali embaixo, aqui mesmo no Passapo, a gente vê aumentando cada vez mais, porque eles se acomodaram tanto também, tá ali todas as noites recebendo, que eles vão ali, recebem e falam, a gente não precisa gastar nada. A gente tem café da manhã que o pessoal traz, a gente tem almoço. Você também não acha que também não está certo? Tem algum equilíbrio aí no meio que a gente pode ajustar? Espera lá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Desde quando solidariedade é crime? Solidariedade não. É isso que eu estou dizendo. Então, por exemplo, um vereador ir lá e querer criminalizar a solidariedade, é disso que eu estou falando. Então, você imagina o seguinte, ó, alguém passa lá na sua porta, que infelizmente está voltando, o Brasil voltou para o mapa da fome, né? No final do governo Temer, no começo do governo Bolsonaro, infelizmente a gente voltou para o mapa da fome da ONU. Então, poxa, é normal você ver gente pedindo comida. Imagina o seguinte, eu vou lá, bato no teu portão, peço uma comida pra você, você vai me dar uma comida, alguém filma lá, você fala, 17 mil reais de multa? Poxa vida, então é disso que eu tô falando, é desumano. Eu acho então, que uma coisa é o seguinte, você não pode brincar com a fome das pessoas. Sim. É que nem a criança que vai para a escola para poder se alimentar. Mas estavam... A gente sabe disso. O que a gente sabe disso é que estavam montando ONGs, né, que estavam ajudando, por exemplo, segunda, quarta e sexta, toda segunda, quarta e sexta, eles entregam ali todas as segundas, quartas e sextas. E nas terças e quintas, uma outra ONG. Então, por exemplo, o cara que está ali na rua, ele não tem vontade de sair da rua de jeito nenhum, porque ele tem café da manhã, almoço e janta grátis. E ele só precisa do dinheiro dele para comprar a droga dele. O que você acha? Você acha que isso também não tem um equilíbrio que pode ser ajustado? Mas deixar as pessoas morrer de fome também não é uma boa política. Também pública, não é. Né? Então por isso que eu acho que tem que ter um equilíbrio. Na verdade é o seguinte, o problema não é a doação de comida ou não. É qual política pública que nós vamos fazer para que as pessoas não vão para a rua. Na minha opinião, não é se você vai doar ou se você vai... O que não pode é criminalizar. Não, isso aí eu concordo. Não pode mesmo. Fazer isso. O que nós temos que fazer é isso. Por exemplo, assim, o maior legado do Ricardo Nunes é a gente ter mais do que dobrado a população de rua. Não tem política nenhuma.
Não tem política nenhuma. Assim, ó. E lá na Cracolândia tacar a bomba e tal, só está espalhando a Cracolândia. Que é o que você está falando. Aqui perto da região nós temos várias Cracolândias. Se a gente for chegar ali perto do terminal Varginha, por exemplo, aquela praça está tomada. Então não é essa a política que nós temos que fazer. Agora o que eu estou querendo dizer é o seguinte: criminalizar a doação de comida e você multar as pessoas. Tanto é que esse projeto foi tão ridículo que o próprio vereador retirou. Não faz sentido. Esses absurdos que a gente vê na cidade de São Paulo. Acho que é isso que não tem que ter. Por isso que as pessoas precisam entender qual que é o papel de um vereador. Porque assim, um vereador, ainda mais na cidade de São Paulo, na cidade mais rica da federação, ele tem muita atribuição. Eu acho que a maior atribuição de um vereador, de uma vereadora, é votar e fiscalizar o orçamento público. É votar o orçamento público. É o papel, para onde que vai? Do vereador. Porque é o seguinte, por que eu falo muito de orçamento público? Porque o orçamento público ele é transversal. É com ele que nós vamos resolver o problema da saúde e da educação. Agora, uma cidade com 111 bilhões de reais, você vai no posto de saúde, não tem dipirona? Não tem um médico? Poxa vida, alguma coisa nós precisamos mexer. Então, assim, eu acho que é papel do vereador entender como é que estão sendo aplicados esses recursos. E fiscalizar, inclusive. Que é a atribuição do vereador de fiscalizar. Sim. Como é que está sendo aplicado? Por que em tal lugar a UBS está bem e no outro não está? Eu acho que são essas respostas. Porque eu entendo muito quando as pessoas não querem saber de política. Eu entendo muito. É mesmo? Eu entendo. Eu acho que as pessoas estão descrentes de maneira geral. Né? Mas só que tem uma coisa que é o seguinte. A política vai lá por clientelismo, né? Muitas vezes por clientelismo, e as pessoas se acomodam com isso. Então vira uma roda cíclica. Uma roda cíclica que as pessoas não vão lá. Então a gente tem que parar e falar, opa, pera lá, como é que nós vamos rediscutir as coisas? Como é que nós vamos fazer isso? E isso é sentando de maneira responsável, trocando uma ideia aqui, igual vocês estão dando essa oportunidade para a gente trocar essa ideia e discutir quais são os desafios. Poxa, por que, por exemplo, você falou dos hospitais veterinários. Nós precisamos perguntar, o seguinte, só são 25 milhões de reais, 25, 27 milhões de reais gastos com os hospitais veterinários. A gente tem 4 hoje na cidade de São Paulo. Por que o da Zona Sul de Jurubatuba foi o que menos recebeu aporte no ano de 2024? Gente, isso é uma questão de saúde pública. Precisamos discutir. Isso tem a ver com orçamento. Né? A escola, por exemplo, a minha esposa foi o Dia da Família, ela é professora também, então eu também sou casado com uma professora, se eu não falar de educação, eu apanho quando chegar em casa. Né? Esses dias a escola dela, por exemplo, uma obra inacabada, né? Não terminaram o telhado, choveu agora sábado foi o Dia da Família na escola, né? Tava tudo molhado. Ô, Jason, em cima disso aí uma pergunta. Até a gente já está quase chegando no nosso final do podcast. Aqui eu tenho uma pergunta específica que assim, você entrou num ponto importante. Você como candidato a vereador, quais são as suas metas, as suas propostas, né? E uma coisa muito específica. Quando a gente fala da Mini Cracolândia, existe hoje um projeto ou uma ideia de como você conseguiria diminuir essa quantidade de pessoas? Profundo. Não, vou começar por aí, que eu acho que é o que o povo de São Paulo quer fazer. Primeiro que a gente é o que tem precisa ser feito, né? Primeiro que a gente tem que ter política correta, né? Você sabe que é o seguinte, tem várias denúncias, né, de outros municípios que trazem as pessoas para São Paulo para igual o filme lá do Tropa de Elite, né? Sai, tira de um lugar, leva no outro, fala, é seu. Nós precisamos checar primeiro essas denúncias que tem. E tem uma política, o Haddad fez, né? Isso não é uma coisa que nós vamos resolver na cidade de São Paulo do dia para a noite. Sim. Isso é um debate profundo, porque é um debate de saúde pública, de violência. Nós precisamos ter o DNA de quem financia isso. Porque, por exemplo, assim, você tem várias denúncias, por exemplo, de gente que paga com droga, com crack, com... Tem uma nova droga aí, o K9, né? K9 e tal, que pagam esses moradores com drogas para eles poderem pegar fio, roubar bueiro, um monte de coisa e tal, e pagam com droga. Então, assim, tem algum comércio girando em torno disso. Então, primeiro nós precisamos entender, e aí por isso que eu falo que essa parte de segurança pública é uma atribuição do Estado, porque é um serviço de inteligência. Não é nenhum serviço de uma coisa ostensiva, de ir lá tacar bomba, descer porrada, não é disso que se trata. Se trata de você saber, de você desmanchar. Porra, se estão consumindo droga, tem alguém vendendo droga.
sabe? Se estão roubando fio, tem alguém comprando fio. Então, a primeira coisa, eu acho que tem que ter uma parceria do Estado. A cidade de São Paulo é a cidade mais importante do Estado. Se o governador não ajudar num debate desse, é impossível você resolver os problemas. E tem uma questão de saúde pública, que a gente precisa ver e falar com essas pessoas que são dependentes químicas, ter política de redução de danos, enfim, ter política do ponto de vista da saúde e, sobretudo, da assistência social. Né? O problema que eu vejo hoje é que ainda não surgiu nenhum projeto concreto, assim, que as pessoas consigam falar alguma coisa concreta. Eu vou fazer isso. As pessoas sempre falam, tem que ter inteligência, tem que ter projeto de saúde pública, tem que ter isso. Mas qual é o projeto? O que a gente poderia Inteligência pensar? não é uma coisa abstrata. Inteligência, por exemplo, o governo do estado tem que saber quem que é os caras que estão vendendo crack lá. Isso é um trabalho de inteligência da Polícia Civil. Se você não tiver gente vendendo como crack... se fosse um FBI. Da Cracolândia, de serviço de inteligência. Então, não estou falando de uma coisa abstrata. Usar drone, ver lá quem está vendendo. Tecnologia IA. Quem que está comprando? Por exemplo, tem uma história muito interessante, saiu até no Fantástico esses dias, do governo do Piauí. Né? Que eles vão lá e eles conseguem achar os celulares furtados e pegar os interceptadores. Diminuiu pra cacete lá. No Piauí ou foi em São Paulo? No Piauí. Aqui em São Paulo também teve uma na Santa Efigênia, que a galera leva lá. É legal, é isso. Então, por exemplo, você descobre. Então, ou seja, o cara não adianta, perde o valor de mercado fazer isso. Então, o que acontece? A Cracolândia está financiando vários traficantes. Quem que são essas pessoas? Primeiro você tem que desmontar, porque se não tiver ninguém vendendo droga lá, o cara não vai ficar lá. Hoje nós temos uma ONG que tem Não Deixe a Craco Acabar, né? Uma ONG aí que eu acho assim coisas absurdas também que acontecem que não deixa a Craco acabar. Nossa, isso é absurdo, né, cara? Então. E assim, como se fosse tipo eles valorizassem a nova escola de samba lá da Cracolândia, que tá rolando agora. Não sei se vocês viram, né? Que até rolou agora nesse carnaval, uma escola de samba dentro da Cracolândia, né? Com o pessoal da Cracolândia mesmo. Então, assim, tá se tornando um movimento que a gente tá começando a não entender mais. Eu acho que quanto mais inteligência, melhor. Mas a gente tem que realmente ter o investimento em drones, em tecnologia de inteligência artificial. Se você não desmontar essa lógica, a única coisa que você vai acontecer... É um quebra-cabeça. Não, a única coisa que você vai acontecer é você espalhar a Cracolândia. É isso que está acontecendo. O Dória falou que ia acabar a Cracolândia em um mês. Quem lembra disso? Eu lembro disso. Falou, em um mês eu acabo com a Cracolândia. Qual que foi a política dele lá? Tacar bomba. Aí machuca lá meia dúzia, mata outros tanto, mas não desmontou. Nada. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, não adianta aqui ninguém vir com uma solução faraônica de um problema que é estrutural. Então nós temos que resolver e combater ele com inteligência. Sim. Né? De como é que nós vamos fazer isso. Então, eu acho que o povo só precisa mesmo saber qual tipo de inteligência que você, por exemplo, como vereador, você pretende ter aí utilizando para esse tipo de ocorrência, por exemplo. Primeiro que eu acho que a gente tem que fazer, né, um debate profundo sobre essa coisa que foi o começo do nosso bate-papo, das atribuições federativas. E pressionar o governo do estado para poder fazer isso. Então acho que nós, como vereador, né, estou tentando conseguir o voto de vocês aqui. 13.110. Já decorou o número, já é um bom passo dado. 13.110. Entendeu? Mas assim, é de pressionar mesmo, é de oficiar, né, a Secretaria de Segurança Pública de quais ações estão sendo tomadas. Né? Eu acho que é de você ter... Você viu que teve uma operação recentemente na região da Cracolândia, né, e você tinha GCMs. Então, poxa, nós precisamos ter uma corregedoria para ser também rígida, né, com qualquer pessoa que esteja ali ajudando a gente a disseminar isso. O que eu sei é o seguinte, gente, esses dias eu fui convidado para ir no Consulado do Choro. O Consulado do Choro é uma entidade que funciona há mais de 40 anos na Rua General Osório. Você sabe que a Rua General Osório já foi o polo do samba em São Paulo. Hoje é o polo das motos. Do samba? Do samba. Você tinha muita loja que vendia instrumentos de percussão para as escolas de samba e tal. E lá foi considerada a Rua do Samba, inclusive. Né, tem um projeto lá que funcionou durante muito tempo que era a Rua do Samba. E é triste você passar lá e ver abandonado. Você vê abandonado e assim... Você vê abandonado. Depois desse samba aí foi lugar das motos, né? Porque virou o ambiente de moto. Eu, inclusive, fui comprar
muita peça lá de moto, mas você via muito a moto ali que você não sabia qual era tinha procedência, a procedência dessas motos também. E o comércio você vai afastando ele. Então eu acho que é isso. E você falou, por exemplo, das minhas maiores ambições do ponto de vista disso. Primeiro que eu acho que é fazer um debate profundo com as pessoas sobre o orçamento da cidade de São Paulo, né? E a descentralização. Eu vou ser uma pessoa atuante para descentralizar. Seja as diretorias regionais de educação, as subprefeituras e todos os equipamentos. Por exemplo, a saúde. Nós precisamos ter um debate mais profundo sobre as supervisões de saúde. As supervisões de saúde também tem que ser uma coisa mais acessível às pessoas, mais próxima das pessoas. Eu acredito muito no poder local. Eu acho que é no local que as pessoas moram, né? A pessoa, antes de morar no país, no estado e no município, ele mora na casa dele. Ele frequenta a rua dele, o bairro dele. Aí depois é o distrito dele, depois é a região dele, depois é a zona que ele mora, depois é a cidade que ele mora. Então eu acho que é isso. E da gente encurtar as distâncias de São Paulo. Isso faz total sentido. Você sabe que tem uma coisa que a minha esposa, que eu já disse aqui, que é professora, ela me falou esses dias, eu já falei isso em outro podcast também, que, poxa, tem alunos meus que não conhecem o centro de São Paulo. Então, poxa vida, como é que a gente pode ter uma política de turismo? Isso é uma outra coisa que me incomoda, de turismo interno. Você sabe que o Alfredinho, quando foi vereador, e eu tive o privilégio de participar dessa construção, ele é o autor da lei que criou o Polo de Ecoturismo de Parelheiros. Mas que, poxa, precisa ter mais investimento público, investimento privado. Precisamos fazer intervenções urbanas ali para a gente poder ter, né, que Parelheiros consiga a sua vocação ecoturística. Você sabe que Parelheiros é 1/5 da cidade de São Paulo. Se você dividir a cidade de São Paulo em 5 partes, 1/5 é Parelheiros. Nossa. Parelheiros ainda tem uma região muito preservada. Você tem cachoeiras belíssimas na região de Parelheiros. Você tem um borboletário em Parelheiros, né? Você tem trilhas em Parelheiros. Tem um sítio lá, inclusive, também maravilhoso. É isso. Várias cachoeiras. Eu morei em Parelheiros 10 anos da minha vida. Poxa vida, eu sou apaixonado por aquele lugar. Poxa, mas como que a gente pode estimular a vocação ecoturística? Como que, por exemplo, o sítio da sua família lá continue lá e não vire um loteamento? Entendeu? É isso que nós temos que pensar. O pessoal pensa em lotear lá. Lógico, porque, poxa, vai chegar numa hora que vai ficar insalubre e tal. Poxa, agora não, se você tem um investimento ali, poxa, de um bom restaurante, sei lá, de um parque aquático, porque não? Na verdade, um novo zoológico municipal. Mais pra frente ali, Cipó, eu tô falando também, né? Tô falando de Cipó já. Né? Não é totalmente Parelheiros. Já se trata mas acho que você tem que ter um polo de ecoturismo ali que funcione. E a gente fazer com que a distância da cidade seja encurtada. Eu fui domingo, do Dia dos Pais, passado, né, desse ano, eu fui no Pico do Jaraguá, ao lado do Pico do Jaraguá. Cara, é uma das coisas mais lindas que a gente tem na nossa cidade. Quem é da Zona Sul não conhece. E o cara que é de lá do Pico do Jaraguá não imagina que tem Parelheiros. Sabe? Você vai no Parque do Carmo, é um negócio fantástico também, gigantesco. Poxa, o Parque do Carmo é quase um Ibirapuera, bicho. É enorme. É gigante, sabe? Normalmente a gente não conhece os mais próximos e a gente conhece lá fora. Tem muito carioca que não conhece o Cristo. Né? Eu fico imaginando, como que você não conhece o Cristo? Eu vim aqui uma vez só e conheci ele e falou, então, turista é assim. Eu acho que isso é muito da questão de a gente não explorar nossa própria cidade. É isso, por isso que eu sei. Uma das coisas que eu quero trabalhar, para além da descentralização, para além do debate do orçamento público, é a gente fazer, né, um ecoturismo, um turismo interno da cidade de São Paulo. Tem tanta gente que vem para cá para turismo de negócio, para um monte de coisas. Por que a gente não pode discutir? A gente estava falando, por exemplo, quando a gente falou do meu amigo Jorginho, um abraço, Jorginho, Porão das Tintas, a gente estava falando sobre a importância do comércio local. Poxa vida, por que a gente não estimula isso? Com feiras, com eventos, né, com reuniões de negócios, que a prefeitura possa fazer isso. Tem coisas que a gente tem que ter política pública. Por exemplo, o que vocês estão fazendo aqui é fantástico. Mas quantas crianças, adolescentes das nossas periferias não querem ter um podcast? Não querem ser youtuber? Inclusive, a gente tem uma associação digital aí que a gente está montando, né? Inclusive, que a gente vai ensinar isso para muitas pessoas. Né? Como ter uma qualidade de podcast, como fazer um podcast, qual câmera comprar, o que ter. Né? Da orientação, né? Uma associação que está vindo tanto para automação. A gente pensa em também. E eu acho que a prefeitura tinha que ter estúdios comunitários.
Para ensinar quem quer ser editor de vídeo. Sabe que a produção audiovisual hoje é uma das que mais cresce. Sim. Por conta das redes sociais, dos influencers e tal, né? E da produção de conteúdo mesmo, de maneira geral. Poxa vida, por que a prefeitura não vai lá e não dá suporte? Isso é uma política pública concreta, que é uma das coisas que eu tenho defendido bastante. Outra coisa, a gente muitas vezes critica o jovem, né? O pai fala assim, menino, você está aí jogando no tempo todo, tal, não sei o quê. Poxa, isso é esporte eletrônico. É uma nova modalidade de esporte. Você sabe que eu fui parar para estudar esses dias? Tem cara que ganha fortuna narrando o jogo. Sim. Eu que jogava meu videogame lá, meu PlayStation 1 antigamente, né? Ainda sou da fase do Super Nintendo, Donkey Kong e tal. Super Mario, né? Super Mario, tá? Imagina eu jogando videogame e um cara narrando. Nunca ia imaginar um negócio desse. Poxa, hoje tem canais dedicados, canais de YouTube e canais de TV paga, né? De canal fechado. Tem profissões surgindo aí que a gente não faz ideia. Poxa vida. Então, por que a cidade de São Paulo não pode propiciar para o jovem da periferia e tal, para que ele pratique o seu esporte eletrônico? Com certeza. Sabe? Porque é com isso. certeza. Pô, quanto custa Mas uma isso já cadeira tem gamer? investimentos. Hoje já tem investimentos. Quanto custa uma cadeira gamer? Quanto custa Cara, um hein? headset? Quanto custa um computador com a placa necessária? Poxa, nós temos que ter política pública para fazer isso, sabe? Para profissionalizar. Então, eu acho que assim, a gente precisa pensar a cidade de São Paulo, né, para a nova realidade. A prefeitura, na minha opinião, a prefeitura, o poder político de maneira geral, ela está ainda pelo menos há uns 20 anos atrasado do que tem feito, né, vários setores aí da sociedade. Então, a gente precisa fazer com que o poder público alcance isso. Eu estou falando de produção de conteúdo digital, estou falando de esporte eletrônico, estou falando de outras coisas. Poxa, que nós precisamos pensar como que a Secretaria de Esporte da cidade de São Paulo incorpora essa temática. Sabe? Como Precisa ter inteligência em todos os âmbitos. Poxa vida, é disso que eu tô falando. Agora uma coisa que eu quero te perguntar. Desculpa me que eu sou apaixonado. Não, isso é muito importante. O pessoal tem que te conhecer. Eu acho que tem mais uma pergunta do Rafael, mas eu vou fazer a minha última pergunta. E eu quero entender uma coisa do candidato. Seguinte, hoje a gente tem aí Ricardo Nunes Boulos, que é o seu candidato, inclusive do mesmo partido. Temos o Pablo Marçal, Tabata e Datena. Boulos é do PSOL. Mas eu tenho muito orgulho de apoiar ele e a nossa vice, a Marta Suplicy do PT. Do PT, isso mesmo. Mas eu falei mesmo partido, desculpa, mas é o candidato que você apoia. O que eu queria entender? O candidato, aqui o Jason, como futuro vereador, se for Ricardo Nunes, se for Boulos, se for Marçal, Tabata, vai conseguir dialogar com o prefeito da mesma forma? Vai tentar trazer os mesmos benefícios aí que você já está propondo aqui pra gente? Como é que é? Claro que a gente sabe que se for com o Boulos, você vai ter um diálogo mais próximo, ver até um vídeo seu no seu Instagram com o Boulos, né, te ajudando aí na candidatura como vereador. Mas eu queria saber como que você enxerga uma possível candidatura de um prefeito que não seja aliado do PT. Eu acho que eu sendo eleito, eu vou ter a minha obrigação de tentar diálogo com todas as esferas de poder, né? As pessoas estão me delegando para isso, para ser o representante delas e tentar resolver os problemas que elas me demandarem. Então é obrigação minha tentar o diálogo com todo mundo, né? Eu acho que desse cenário que você falou, o problema não é da minha parte. Da minha parte eu quero o diálogo, eu tento o diálogo para resolver os problemas. Eu acho que é minha obrigação, né? O povo de São Paulo, se me conferir um mandato, né, se me atribuir um mandato de vereador, eles estão me dando a obrigação, né, não é só a minha vontade, é a obrigação de procurar esse diálogo para poder resolver os problemas deles, porque é para isso que um vereador vem. O vereador vem da palavra vereda, né, que é de rua. Então, um vereador tem que ser aquela pessoa que vai resolver os problemas da rua, vai andar na rua junto com as pessoas. Então, disso, vocês têm o meu compromisso total. O problema é o seguinte, se eles vão querer diálogo, porque é isso, o diálogo é de uma via de mão dupla. Acho que se for o Ricardo Nunes com esse coronel, né, acho que a tendência é de ter diálogo zero, mas não da minha parte, provavelmente da parte dele. Mas eu acredito imensamente na vitória do Boulos. Então, este é um cenário que, se acontecer, eu vou procurar, mas eu acredito imensamente na vitória do Boulos. Primeiro porque eu te falei, a cidade de São Paulo já rejeitou o Bolsonaro e vai rejeitar, né,
o Bolsonunes, né? Essa junção de Bolsonaro com o Ricardo Nunes. Vai rejeitar o Bolsonunes, porque 63%, não é eu que estou dizendo, são as pesquisas, olha lá, dá um Google aí, Datafolha, 63% do povo de São Paulo é contra, né, o Ricardo Nunes aqui da cidade de São Paulo. Então, quando as pessoas enxergam isso, acho que inclusive o Ricardo Nunes está perdendo a grande chance, né, dele de ser reeleito. O que a gente vê é que cada pesquisa fala uma coisa, a gente não sabe mais em que acreditar, né? Porque tem pesquisa que o Ricardo Nunes. Pesquisas do Ricardo Nunes e o Ricardo Nunes. Se não quiser acreditar na pesquisa, acredita no resultado eleitoral. O Bolsonaro perdeu em São Paulo. E perdeu feio na cidade de São Paulo. Você acha que essa mudança já em 2 anos não teve nada que. Eu acho que só piorou a vida do Bolsonaro. Acho que só piorou a vida do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro foi aquele cara que ele mexeu muito com o sentimento das pessoas de mudança. Vamos, né? O Bolsonaro foi o tiririca do executivo, né? O cara falou, vou votar no tiririca, pior que tá, não fica, e ficou, né? Então, a mesma coisa foi com o Bolsonaro, ficou pior, né? Então, eu não acredito, eu acredito zero. E o Ricardo Nunes tem um problema que é o seguinte, né? Um fica brigando para ter o apoio do Bolsonaro e o outro é o rejeitado do Bolsonaro, que é o Marçal, né? Então, eles têm um problema ali de eleitorado ali que estão dividindo já saiu pesquisa agora recentemente de que o Marçal tomava os eleitores do Ricardo Nunes. Então, eu acho que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Acho que o Boulos é um cara extremamente maduro, preparado. O Boulos já foi para o segundo turno contra o Bruno Covas, então a cidade de São Paulo já atribuiu para ele. Há 4 anos atrás, a gente tinha um outro candidato a prefeito do PT, né? Então acho que ele já tem isso. E eu acho que essa dobrada Boulos e Marta é fundamental, porque você tem uma pessoa com vontade, com coragem, com compromisso, e uma outra pessoa com muita vontade, muita coragem, muito compromisso, mas também, sobretudo, muita experiência, porque já fez. Eu falo o seguinte, a cidade de São Paulo pode fazer mais, dá para fazer mais, e já fez. A Marta, quando foi prefeita, ela não tinha esse orçamento que nós estamos falando aqui. A cidade de São Paulo não era o 3º maior orçamento do país. Poxa, e fez tudo isso aqui que nós falamos. Corredor de ônibus, bilhete único, vai e volta, material escolar, a merenda escolar. Fizemos várias coisas na cidade de São Paulo. Então imagina o que dá para fazer agora. Foi um dos momentos que eu acho que eu vi mais diferença mesmo na cidade de São Paulo, assim, que você via, né? Você via em todos os locais, aquela marquinha ali, que era da Marta, né? Para voltar a ver isso, vote 50. Vamos ver. Vote 13.110. Vamos analisar. Vote 13.110 e vote 50 seguinte, na sequência. 13.110, vamos lá. Jason, é o seguinte, eu vou finalizar aqui a Poxa, pergunta. Mas já. Tudo que é bom dura pouco. Esperamos você aqui. Só tem uma coisa que é o seguinte, eu quero a minha outra caneca. Porque o Lula falou. O Lula Cadê o Lula? falou. Lula, chegou o Lula. O Lula aqui, ó. Original não desoriginaliza. Pô, assim não dá, né? Você sabe que esse negócio aí o cara faz tudo, meu. Mas vamos lá. Para finalizar, eu vou fazer 2 perguntas rápidas e eu gostaria que você respondesse de forma rápida. Hoje. Isso é mais difícil. Hoje. É muito simples. É pequeno e objetivo. Hoje, o Jason já se enxerga como vereador? Não. Porra, então você me fudeu, não tem nem como te fazer a segunda pergunta. Não, porque eu acho que o seguinte. Não, primeiro porque eu acho que o seguinte, eu acho que a eleição ela está em curso, é disputa, né? Então é disputa eleitoral. Então, obviamente, eu tenho muita vontade de ser vereador, eu acho que eu estou preparado para ser vereador. Eu tenho condição de representar as pessoas, eu tenho um time político que acredita em mim. Mas eu acho que assim, se enxergar é muita prepotência, porque eu acho que isso é uma construção coletiva, não uma construção individual minha. Digamos que, né, você, né, hoje, vamos dizer o seguinte, hoje, 1º de janeiro, você é vereador. Qual seria a sua... Se você é vereador, você tem que votar 13.110, não se esqueça. Qual seria a sua primeira tarefa? Qual que é o seu primeiro trabalho? Seu primeiro dia de trabalho como vereador? Qual que vai ser? Colocar o porta-retrato lá, né? Você não vai colocar o quadro do Lula, né? Ô, meu patrãozão. Da mulher dele e dos pets, né? Do Chicó. Do Chicó e do Floquinho. Mas assim, eu acho que assim, o primeiro dia de trabalho, é da gente poder entender como é que funciona o parlamento municipal do ponto de vista de protocolar os nossos projetos. A gente já vai ir com vários projetos
pensados e conversados, dialogados. Por exemplo, a gente tem dialogado a criação de uma mesa permanente de negociação. A gente falou com o pessoal do movimento sindical, dos trabalhadores, né, do serviço público municipal, que é isso. Uma outra coisa que é o seguinte, é a gente fazer uma CPI, protocolar uma CPI sobre a privatização dos cemitérios. Porque a condição hoje dos cemitérios é caótica, ficou mais caro, as pessoas não conseguem enterrar seus entes queridos. Hoje ninguém enterra ninguém em São Paulo por menos de 4, 5 mil reais. Sabe? E assim, e é 3 dias esperando, eu nunca vi um negócio temos desse. Temos o São Luís ali também, na né? vida, São né? Luís ali que é Que grátis. paga. Hã? Não, é Pago? Não, mas ali é o quê? Tudo Ali, pago. ali não foi pago quando a gente precisou usar ali no São Luís. Quando eu precisei usar É ali o no São único Luís, lugar que tem enterro gratuito ainda, mas é uma burocracia tremenda. Mas um depois da pouco. privatização, sabe assim, então é uma coisa absurda. Então eu acho que, né, tem alguns projetos, essa coisa da CPI, né, a mesa de negociação permanente, porque hoje, por exemplo, o governo municipal não tem um calendário de negociação com os servidores. Então vai a bel prazer, não respeita a database. Então, por exemplo, já tem projetos pensados, né, e articulados, além de fortalecer esse debate das descentralizações, que aí é pedir com o prefeito uma reunião assim, no primeiro dia útil dele, para a gente discutir a implementação da subprefeitura do Grajaú, o debate sobre essa questão da subprefeitura do Brás, das delegacias regionais de educação, em primeiro lugar essa de Parelheiros, que eu acho que é o local mais distante hoje, né, eu acho que são as primeiras ações que nós vamos fazer sendo vereador. 13.110. Boa. É isso aí. Muito obrigado, candidato, pela sua presença aqui no nosso podcast. Foi maravilhoso de receber aqui Jason Silva, né? Conhecemos ele hoje, né? Aqui, como a gente disse, o nosso podcast é aberto. Somos aqui apartidários. Muito obrigado pela sua presença. Eu conto com você aqui já como vereador, também dando uma entrevista aqui pra gente, né? A gente cobrando você, porque eu acho que a população tem que cobrar, não é só ficar nas promessas, a gente tem que entender que se o que você falou, que a gente grava tudo aqui, né, vai virar realidade, claro, com você sendo eleito a vereador. Não esquece do número, pô. Com certeza, 13.110 aí, ó, pessoal. Mas é isso aí, muito obrigado por essa presença. Imagina, eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo podcast. A gente precisa de uma comunicação muito séria, né, muito responsável, de debater os problemas da cidade, de debater os problemas da região. Né. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é fundamental. Né, essa ideia do trabalho que vocês querem fazer, de ensinar outras pessoas a produzir conteúdo é fundamental. Porque a gente precisa acabar com esse debate das fake news, né, que tanto tem acontecido. Né? Um monte de mentira acontecendo na internet para lá e para cá que as pessoas não sabem em mais o que acreditar. Então tem canais sérios. Com a inteligência vindo aí, então, né? Até os próprios rostos, a voz, a gente já não sabe se deve isso. acreditar. Então é fundamental ter projetos como os de vocês, que é sério, né? Que defende uma boa comunicação, uma comunicação livre, né? Aqui, gente, só para relatar para vocês aqui, ninguém me forçou a falar nada ou combinou nada antes. O que saiu aqui saiu porque tem essa liberdade de opinião, Verdade, liberdade a gente nem fez pix pra ele, aqui, nem nada. então E nem ele pra gente, viu, mano? é isso. Então, eu gostei muito obrigado de estar aqui com vocês. Casa tá aberta, claro que precisa. Jason Silva, você sabe que um dos slogans que o pessoal queria fazer para a campanha era Jason, o terror do bolsonaristas. Aí vinha com aquela máscara, né? Aquele facão, né? Você sabe que a máscara eu uso. Meu nome não tem nada a ver com o Jason do filme, mas como as pessoas não... tá vendo aí? Parece que tem alguma coisinha que a sua mãe fala também, não é? Não, você sabe que tem uma coisa que é o seguinte, na verdade o meu nome, né, se todo mundo que sabe aí, eu sou casado com professora, você também, meu nome se escreve Deison, é D-H... Na verdade, eu chamei a primeira vez que eu vi escrito Deilson. Não, o Wilson, Deilson, é isso. Mas assim, seria Deison, né? Porque o H não tem som de nada e o S no meio de duas vogais tem som de Z. Então seria Deison. Mas a minha mãe disse que é Jason, então eu acredito na minha mãe. Por favor, quem duvidar da minha mãe, fale com ela, dona Vilma Rosa. Mãe não se brinca, falou, tá falado. Exatamente. Jason Silva. E posso pedir pro pessoal seguir nas redes sociais? Com certeza, fica aberto aí para você mandar suas redes sociais, seu site, se tiver o que quiser, agora é aberto para você.
Valeu, galera. Então, mais uma vez, agradecer cada uma de vocês que assistiu a gente aqui. Se puder me seguir nas redes sociais para conhecer mais do nosso trabalho, da nossa história, @JasonSilva13, @JasonSilva13, em todas as redes sociais também, Kawaii, TikTok, tudo quanto é canto. A gente tem também um canal do WhatsApp, que é o 9719 13110. 9719 Vai estar aqui 13110. embaixo mostrando aqui para vocês também. Então, valeu, galera. Segue aí a gente. Se puder dar esse voto de confiança, tenho certeza que a cidade de São Paulo pode mais, dá para fazer mais, dá para fazer melhor, dá para fazer muita coisa da hora. Para isso precisa votar Guilherme Boulos 50 e Jason 13110. Exatamente. Valeu. Tudo dá para melhorar porque nada se cria, tudo se copia. E nada se copia, tudo se transforma.